E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive um momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Futebol da Bandeirantes, para você ligado em FM 90.9 no AM 840 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no aplicativo da Band, o Band Play. É noite de Copa Libertadores da América, é noite do maior campeonato da Sul-Americana em ação no estádio do Maracanã. Já a bola rola para Fluminense, Internacional e Fluminense se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal, um jogo que promete muito. O Fluminense jogando em casa com seu torcedor, o tricolor tá em campo buscando a vitória para cima do Colorado. Um jogaço de bola que você curte no microfone da Bandeirantes. 9h30 da noite a bola rola. Libertadores da América na Bandeirantes. Repórter Bruno Milhozzi trazendo destaques e informações dos times. O Fluminense escalado, pronto, definido. Tem a força de Marcelo. Germancano confirmado. O artilheiro da Libertadores vai pro jogo. O destaque é a informação do Flu. Boa noite pra você, Bruno. Muito boa noite, Martelinho, para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, para esse jogaço, jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, o destaque do Fluminense, que vai com um time ultra ofensivo para esse duelo. São 4 atacantes escalados
entre os jogadores, os 11 de Fernando Diniz, temos também 2 retornos importantes, Ganso e John Arias, que voltam de lesão, e o Ganso, que não joga há um mês, camisa 10, confirmado entre os titulares. Pega um Colorado, pega o Internacional, que também vem embalado, um time que passou pelo River, um time que passou pelo Bolívar, pega um Fluminense que também despachou, e pode-se dizer do lado de uma chave um pouco mais tranquila, Argentinos e Olímpia, é o Internacional, é o Colorado também escalado, pronto para o jogo. Ener Valência, 4 gols na competição, Alan Patrick, outros 4, os 2 estarão em campo. O destaque é a informação do Colorado, Bruno. Além do destaque do ataque desse time do Internacional, temos também destaques defensivos, entre eles Vitão, que retorna hoje após uma lesão na coxa, além de Johnny, que também ficou afastado com dores no tornozelo. Os 2 se recuperaram a tempo e voltam à equipe titular, reforçando a equipe do técnico Eduardo Cudê, que se preocupa muito com a defesa para esse duelo de hoje. Até por isso fez uma mudança na lateral direita. Bustos foi para o banco de reservas e o espanhol Hugo Malo começa entre os titulares por ter características mais defensivas. Eduardo Cudê precavido para o jogo de logo mais no Maracanã, Martelli. Daqui a pouco a bola rola em menos de 15 minutos. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Em todos os cantos do Brasil é um clássico internacional pela Libertadores. Mais um clássico nacional porque é clássico brasileiro. Fluminense Internacional. Um desses 2 times estará na final da Libertadores. Um desses 2 times joga a final da Libertadores. Trazendo para você na Bandeirantes, 9h30 da noite. O pontapé inicial. Fluminense Internacional se enfrentam. Quem vencer este primeiro jogo dá um passo importantíssimo para o jogo da volta. Depois, para enfrentar no estádio do Colorado, no Beira-Rio. O Fluminense sabe disso, o Internacional também sabe. Quem sabe muito bem sobre isso é Alexandre Pretzel. Boa noite para você, mestre. Grande abraço, meu caro Pedro Martelli, a todos que nos acompanham, Miliose Ortega, grande Michel Lopes, a nossa equipe técnica. Projeção de um grande jogo, né? Desde que a semifinal foi definida, nós estávamos só na projeção, aguardando realmente que 2 times muito bem treinados pudessem fazer 2 grandes jogos. Eu acho que o Fluminense hoje tem mais cara de time, é mais encorpado. Isso significa que é muito favorito contra o Inter? Acho que não. O Inter melhorou bastante desde a entrada do Cudê, mas ainda tem que ter um pouco mais de confiança, tem que manter um equilíbrio nas suas atuações, envolvendo também o Campeonato Brasileiro. Enquanto ele poupa jogadores, o Cudê no Inter, o Diniz mantém força máxima nos jogos do Brasileirão. E talvez por isso o ritmo hoje do Fluminense seja superior ao Inter. Ainda assim, aguardando 2 grandes confrontos, começando hoje com a tua ótima narração, meu caro Pedro Martelli. É o timaço da Bandeirantes pronto, escalado também para o jogo. Daqui a pouco o Fluminense e Internacional se enfrentam, valendo a Copa Libertadores da América. O torcedor do Fluminense lembra muito bem daquele sofrido 2008 contra a LDU. O torcedor do Internacional lembra bem demais do bicampeonato de Libertadores, buscando a 3ª na prateleira do Colorado. Começa hoje a caminhada dos 2 times, começa hoje a caminhada pela busca da final da Libertadores. Lembrando para você, amanhã direto da Argentina, a outra parte, o outro capítulo da Libertadores. Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam. Ulisses Costa transmite o jogo. Mais cedo você curtiu a vitória do São Paulo 2-1 em cima do Coritiba, com Rogério Assis, Paulo do Vale, Cláudio Zaidan, direto do Morumbi, com o destaque e informação do São Paulo. São Paulo que venceu e respirou no Brasileirão. Fala, Paulo do Vale. Depois de 8 jogos, Pedro Martelli, o São Paulo volta a vencer no Campeonato Brasileiro, respira aliviado agora na 10ª posição com 31 pontos. Afunda o Coritiba, lanterna do campeonato, com 8 derrotas consecutivas. No sábado tem clássico no Morumbi, 6h30. São Paulo e Corinthians, Martelli. Jogaço que a Bandeirantes também transmite, agradecendo a Paulo do Vale, direto do chuvoso Morumbi. Jogaço no sábado. Olha só, São Paulo e Corinthians, 6h30 da tarde. O Corinthians sem técnico confirmado até o momento. O destaque, informação do Timão. Falando do Corinthians, fala Pedro Ramiro. Fala Martelli, Tite é a grande prioridade no Corinthians, inclusive negociação que é encabeçada pelo ex-dirigente André Sanches, que tenta falar com Adenor Bach sobre a possibilidade de fazer sua 4ª passagem sobre o clube alvinegro. O Timão, que inclusive demitiu Vanderlei Luxemburgo depois de 38 partidas, 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. É o destaque, a informação de Pedro Ramiro. Corinthians sem técnico, Luxemburgo demitido hoje. Pretzel, o que fazer no Parque São Jorge, hein? O que o André Sanches está fazendo, tentando contratar o Tite? O
que ele tem que interferir na gestão patética do Duílio Monteiro Alves? Uma gestão melancólica, com um dos piores presidentes da história. E outra, será que só existe o Tite para treinar o Corinthians? Será que não dá para pensar em algo de repente melhor para uma próxima temporada? Ou o atual grupo político do Corinthians, que destruiu o clube, tem convicção que vai continuar no comando? É assim que funciona, então? O Corinthians está entregue à política, cara. É só isso que dá para dizer. Qual a outra opção, Pretzel? Ou quais as outras opções? Olha, cara, demoraram para tirar o Luxemburgo, né? Teve a data FIFA recente, aí você teria 10 dias para buscar um novo treinador para fechar a temporada. Agora, o Tite é um ótimo técnico, mas será que só existe ele também? Eu acho que ele já chega com um acordo esticado, sabe por quê? Porque ele ganhou tudo no Corinthians. Tá lá em cima, né, a expectativa. Ele ganhou tudo, então a expectativa vai ser sempre para ganhar tudo. E o Corinthians atual não tem condição de ganhar tudo, porque financeiramente e de maneira administrativa é um clube falido através desse grupo atual, Renovação e Transparência. Vamos aguardar. O Tite é um ótimo técnico, sem dúvida nenhuma. Agora, o Corinthians também poderia pensar em outras questões. O Vitor Pereira, que saiu do jeito que saiu, né? A torcida odeia hoje pela maneira como ele saiu, mas ele fez muito mais que muito treinador com o time que ele tinha no ano passado. Então existem outras opções também, se por acaso não for possível contratar o Tite. Agora, o que o André Sanches está fazendo no Corinthians, né? Aí depois ele disse que não tem nada a ver. O Duílio não tem comando, permite que o André Sanches tome conta das questões. É uma vergonha o Corinthians, né? O Corinthians não é um clube de futebol, é um clube político. Essa que é a questão. Destaque informação do Peixe, falando do Santos, fala Felipe Melo. Fala Martelli, grande abraço para você, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O Santos segue a preparação para o jogo de domingo contra o Vasco da Gama na Vila Belmiro. No campo, a equipe de Marcelo Fernandes treinou hoje em 2 períodos. O treinador está no 9º dia de preparação para a partida pelo Campeonato Brasileiro do próximo domingo. E hoje a diretoria do Peixe assinou, junto com a W Torre, o acordo para a construção da nova Vila Belmiro. As duas partes iniciam a partir de agora a captação de recursos para o início das obras, que está previsto para começar no final deste ano, e duração de 24 meses para entregar o projeto. Um investimento de 300 milhões de reais e a concessão com a empresa é de 30 anos. Destaque informação do Verdão. O Palmeiras amanhã enfrentando o Boca Juniors fora de casa. Jogo importantíssimo que a Bandeirantes transmite com microfone presente em loco, lá na Argentina, em Buenos Aires. Destaque de Gustavo Soler, já no solo argentino. Fala, Soler. Boa noite, Martelli, abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras, que encerrou hoje a sua preparação já em território argentino, teve uma atividade no estádio Nuevo Gasômetro, casa do São Lourenço, e amanhã, 9h30 da noite, encara o Boca Juniors pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. O técnico Abel Ferreira deve escalar o Verdão com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez na defesa, meio de campo de Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga. No ataque, Mike na direita, Arthur na esquerda e Rony como centroavante. É o timaço da Bandeirantes trazendo, girando destaques dos times de São Paulo. A informação do jornalismo da Bandeirantes também não para. Fala, Vitor Lupato, boa noite. Boa noite, Martelli, boa noite a todos. Sobe para 50 o número de mortos por causa das chuvas no Vale do Taquari. A pessoa identificada estava na lista de desaparecidos do município de Roca Salles. As tempestades continuam afetando o estado do Rio Grande do Sul. Um novo ciclone atingiu algumas regiões hoje. Em Porto Alegre, a capital, um óbito foi registrado na orla do Rio Guaíba. O centro de treinamento do Internacional ficou alagado com a enchente do rio. É o destaque do jornalismo da Bandeirantes, plantão esportivo QG de Esportes. Boa noite para você, Enzo Ortega. Fala, Martelli, uma boa noite pra você, um grande abraço. Pela Copa Sul-Americana, às 7 horas da noite, encerrado. A LDU goleou a Defensa e Justiça por 3-0. Destaque para o centroavante Paulo Guerreiro, que fez 2 gols. Piov fechou o caixão com 42 do segundo tempo. Também encerrado agora há pouco pelo Brasileirão Série A, São Paulo ganhou do Curitiba por
2-1. Falando um pouco de amanhã, viu, Martelli? Libertadores também, outro lado das semifinais. O Boca recebe o Palmeiras lá na La Bombonera às 9h30 da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. E o Brasileirão Série B também retorna amanhã. O Mirassol recebe o CRB às 7 horas da noite e o Londrina, o Sampaio Correia, às 9h30, Martelli. É o timaço da Bandeirantes, sonsaço de Michel Lopes. Na central, alô, Beto, Rebeca e Caiame Martins, do Twitter, Alexandre Marques. Nas redes sociais, Gabriel Modesto, tá tudo pronto no estádio do Maracanã. Vai começar o jogo, uma festa gigante no estádio do Maracanã. O torcedor do Tricolor tomando todos os cantos das arquibancadas de um dos estádios mais tradicionais do futebol mundial. Faz uma festa, tem mosaico com as cores em verde, vermelho e branco. Tem também as cores nas fumaças de cada torcedor. As luzes acesas também denunciam no estádio que o jogo é de Copa Libertadores. Um show da festa do Tricolor, inclusive com um mar vermelho, hein? Um mar vermelho também pintado no setor destinado ao torcedor do Internacional. A festa tá armada, tá tudo pronto. Vai começar o jogo no microfone da Bandeirantes, 9h25. Em 5 minutos o pontapé inicial. Ouça o barulho que faz o torcedor do Fluminense. Direto do Maracanã, entrada dos times no gramado do Maraca. Uma festa armada com fogos de artifício no estádio do Maracanã. O Fluminense está em campo, o Internacional também está em campo, está pronto para o jogo. Um dos maiores times do cenário brasileiro. Vamos escalar os times, começando com o Fluminense, começando com o Tricolor, que é 4 vezes campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, vice-campeão de Libertadores, está na caminhada, está em busca de uma final na Bandeirantes. A escalação do Fluminense. De coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina. Escalando o Tricolor das Laranjeiras em busca do título inédito da Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz manda a campo, goleiro Fábio, camisa 1. Pela direita, Samuel Xavier tem a 2. Na zaga, 33 para Nino, capitão, e 30 para Felipe Melo. Pela esquerda, o craque Marcelo tem a camisa 12. Meio de campo, de 7, André. Camisa 10 é o Gans. E aí, atenção para um time com 4 atacantes: 21, John Arias, 11, Keno, 9, John Kennedy, e o centroavante, o artilheiro do mundo com 33 gols, é o camisa 14, Germancano. Repeteco do Flu. Com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Keno, John Kennedy e Germancano. E o banco de Fernando Diniz, Bruno. Opções para o técnico da seleção brasileira, com Pedro Rangel, Guga, Marlon, David Braz, Diogo Barbosa, Alexander, Martinelli, Lima, Daniel, Léo Fernandes, Lelê e Ione Gonzalez. Este é o Fluminense escalado, pronto e definido. A festa armada no estádio do Maracanã. É o primeiro jogo de 2 jogos da semifinal da Libertadores. Vai começar o jogo, o Flu tá pronto. Ganso pronto em campo. Marcelo também pronto, escalado em campo. Aí vem o Internacional. O Colorado também escalado e definido. Campeão mundial, pede Libertadores, tri brasileiro, tem que respeitar. Tá em busca, tá na caminhada, despachou o River Plate. Na Bandeirantes, a escalação do Internacional. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Leva as apagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Escalando o Colorado em busca de mais um feito relevante em sua história, com o goleiro uruguaio 33, Rocher. Pela direita, o espanhol 2, Hugo Malo. Na zaga, 44, Vitão, e 25 para o experiente Mercado. René veste a camisa 6 pelo lado esquerdo. Meio de campo, tem o estadunidense 30, o Johnny. Meio de campo também de 20, Arangues, 27, Maurício, e 10, Alan Patrick. Pelo ataque temos 11, Wanderson, e 13 para o equatoriano Ener Valencia. Mais uma vez o Colorado. Com Rocher, Hugo Malo, Vitão, Mercado e René. Johnny, Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. E o banco de Codé Milhose. Keiler, Bustos, Dalber, Igor Gomes, Nico Hernandes, Bruno Henrique, Gustavo Campanharo, Gabriel,
Rômulo, Carlos de Pena, Luca e o camisa 9, Luiz Adriano. Escalado e definido Internacional, tá tudo pronto no estádio do Maracanã, vai começar o jogo. Você ligado em todos os cantos do Brasil, é semifinal de Libertadores neste momento. Capitães trocando as gentilezas, as bandeiras no centro do gramado. De um lado, Alan Patrick é o capitão com a 10. Do outro, Nino, o capitão com a 33. Tá tudo pronto na Bandeirantes, vai começar o jogo, mas antes, eles de amarelo e preto, quero saber quem apita o jogo. Arbitragem argentina de Darío Herrera, auxiliado por Juan Belatti e Diego Bonfá. O quarto árbitro é Andrés Merlos e no VAR, Mauro Vigliano. Estádio do Maracanã, pronto, a festa armada para o time do Fluminense que está pronto para o jogo. Colorado também escalado e definido. Vai ter que lidar com a pressão, hein, mestre? Não sei o que pensa Alexandre Pretzel das escalações, mas de um fator o Colorado vai ter que prestar atenção. A pressão do torcedor do Tricolor. Mas eu acho que isso... Pega o time do Inter, tem 4 jogadores de Copa do Mundo. Goleiro Rocher, o Mercado disputou a Copa da Rússia. O Rocher disputou a Copa como titular do Catar. Aí nós tivemos o Arangues, que disputou a Copa de 14 pelo Chile. E o Valência disputou a Copa do Catar também. E foi o goleador da seleção equatoriana. É um time bastante experiente, cara. O Alan Patrick é um jogador de Champions League. Mesmo que você... Eu vi que antes aqui fora do ar estava dizendo que ele não jogava nada. Mas assim, quem, perdão? O Alan Patrick. O Wanderson veio do futebol russo. É um cara que ainda precisa ser mais competitivo, mas tem boa qualidade. E o René tem muita experiência. O Hugo Malo, que é o lateral direito que vai jogar hoje, esse é uma contratação do Kudê. Chamou o Hugo Malo do Celta de Vigo para cá. Então é o seguinte, ó, é um time equilibrado do Inter? Também é. O Fluminense é mais entrosado, mais encorpado, eu acredito. Tem um problema só na defesa do Inter, meu caro Martelli. A defesa pula pouco, viu? E o cabeceio do Fluminense é perigoso com o Nino e Felipe Melo. O Felipe Melo é um grande cabeceador. As pessoas minimizam, mas ele cabeceia muito. Então a bola aérea defensiva do Inter pode ser um problema. Agora, do meio para frente, o Inter tem condição de fazer um jogo igual ou até superior ao Fluminense. Grande jogo e uma grande transmissão para você, meu caro Martelli. Vai começar o jogo no estádio do Maracanã. Fluminense à direita, à esquerda, Internacional. Bate na bola, Germancano. Começa o jogo. Pedro Martelli. Tá valendo o primeiro jogo de semifinal de Libertadores com a sua camiseta tricolor, calções em branco, meiões em branco. Sai pro jogo o Fluminense. Marcelo pela meia esquerda tenta o lançamento por campo de ataque, intercepta a marcação do Colorado. Com meiões e calções em vermelho, a camiseta em branco. Internacional tenta descer, lançado o Wanderson com falta. Falta marcada do Wanderson na primeira chegada, cruzava a fronteira pela meia direita para o jogo árbitro. Tentou dar uma desperta, agora o Wanderson escapando com liberdade após a linha de meio de campo, mas a falta já estava marcada porque empurrou o Felipe Melo, o zagueiro. Na verdade era o Valência no lance, mas ele se livra da marcação com falta. Falta marcada a primeira do jogo com menos de 1 minuto, Martelli. Placar de 0-0, começou de jogo no estádio do Maracanã. Sai jogando o Fluminense, domina a bola Felipe Melo. Chapa a bola pela meia direita para Nino. Nino volta a jogada para André. André como se fosse um terceiro zagueiro centralizado, domina pressionado pela marcação de Valência. Solta a bola pela meia esquerda. Comecinho de jogo no estádio do Maracanã. Você curte na Bandeirantes. Felipe Melo inverte o lado do campo pela meia direita na quarta zaga, domina Nino. O capitão do time desce pressionado pela marcação, ergue a cabeça para cima de Alan Patrick. Chapou a jogada pela ponta direita. Bola boa. Samuel Xavier por dentro. Se apresenta. Ganso perdeu. Ganha o Internacional. Vem para o campo de ataque no círculo central. Dominou, ergue a cabeça, escapa da marcação. Tentou o Alan Patrick na primeira, na segunda, escapou. Cai, pede a falta, a arbitragem manda seguir. Eram 3 jogadores em cima dele. Quarta marcação, sai jogando o Flu. Domina pela meia esquerda, Marcelo. Marcelo na quarta zaga. Volta o jogo pelo campo de defesa. Nino trabalha a bola pro Flu. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. É 99. Fluminense está jogando pelo campo de defesa. Sem pressa, Fábio, inteiro de preto, dentro da pequena área. Gira o jogo pela meia esquerda, meia altura para Marcelo. Marcelo, lateral esquerdo, vira o jogo lá para lateral direita, passe errado. Até aplaude Samuel Xavier, manda para fora, lateral marcado. 2 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. 0-0 é semifinal de Libertadores da América. Fluminense Internacional se enfrenta no estádio do Maracanã. Não se acerta no campo de ataque, o Internacional retoma mais uma vez, sai para o jogo errado. Samuel Xavier tentava descer para o Fluminense.
Fluminense perde a bola, intercepta a marcação, veio por dentro Johnny pela meia esquerda, ergue a cabeça, René finta a marcação, volta pela quarta zaga, entrega para Mercado pressionado pelo Kennedy, obrigado a voltar para a entrada da grande área, inteiro de verde. Rocher despacha para o campo de ataque, quebra, toca de cabeça no círculo central do gramado, domina André perde a jogada, retoma, ganha mais uma vez o Internacional, de novo com Johnny para Vitão pela meia direita, de primeira para o Gumalo tenta o lançamento à frente, intercepta a marcação, ganhou Valência com falta marcada de ataque na meia direita, no campo de defesa é pro Flu. Já é a segunda no centroavante equatoriano, que vale destacar, chegou nessa Copa Libertadores apenas na fase mata-mata, em 4 jogos foi pra rede 4 vezes, hoje mais uma vez, referência no ataque colorado. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Placar de 0-0. Fluminense desce para o campo de ataque. Germancano pela meia esquerda para John Aras para Germancano. Inverte o lado do campo argentino. Aplaude o torcedor. Deu jogo para Samuel Xavier já no campo de ataque. Domina o lateral direito, encara a marcação do Maurício. Finta, volta. Jogada pela quarta zaga. Entrega para Nino. Nino já no campo de ataque. Volta no círculo central para Felipe Melo. Felipe Melo para André. Rola a bola curtinho para o volante. André desce pela meia esquerda. Entregou na canhota para Marcelo de primeira, chapou para André por dentro, Germancano armando a jogada, inverte o lado do campo, que bolão, boa bola para John Aras, na linha de fundo, cruzamento, chegou, fechou, Rocher pegou, na primeira descida do Flu, que bola do Germancano, botou para correr o John Aras, na meia direita, ele cruza, rasteiro nas mãos de Rocher, estava esperto, pega, fica com ela, Bruno. E quem fechava na pequena área era o Marcelo, chegava por ali o camisa 12 do Fluminense, que vale destacar, no último jogo contra o Cruzeiro atuou mais avançado, talvez hoje também podemos ver esse posicionamento do Marcelo quase como meio campista, e quase que ele estica a perna e ataca essa bola. Rocher estava esperto, faz a defesa, 0-0 Maracanã. Pro campo de ataque desce, Ener Valência ganhou, saiu na linha lateral da grande área, pode pintar o primeiro, rolou na segunda trave, travado pela marcação, corta a zaga do Fluminense, manda pra fora, chegou também o Colorado, Bruno. Numa bela escapada de Ener Valência, estava esperto e ganhou mais uma vez para cima do Felipe Melo. Pela ponta direita tentou o cruzamento, mas foi mal. Ali era o chute pro gol. E na sequência o Keno sofre uma falta após dividida com o Maurício, fica caído. Perde uma chance, o Inter, jogo muito movimentado no Maracanã, Martelli. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos, vai de Tenda Atacado. Quase 5 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Comecinho de jogo é Libertadores da América, é semifinal da Copa Libertadores, um ataque para cada lado, passamos de 5, lateral para o Internacional, cobrar pela meia direita, se apresenta Malo arremessa a bola de primeira, Arangues vem pro domínio, Arangues para Malo por dentro, boa bola, girou frente à marcação, Maurício bateu pro gol, para fora, pela linha de fundo, numa jogadaça do Internacional, Arangues para Maurício, girou na quina da grande área pela meia direita, ele puxa para canhota, bate, volta a curva nela, buscando o canto inferior direito do Fábio, que só observou, linha de fundo, quase o primeiro gol do jogo, que canhota de Maurício, Bruno. E a primeira finalização do jogo é do Internacional, dos pés de Maurício, que já marcou 8 vezes na temporada, dessa vez buscou o cantinho, o Fábio estava esperto, mas a bola sai. Quase no placar Internacional, que jogo no Maracanã. Internacional pressiona, ganhou na saída de bola, soltou na entrada da grande área, perde a bola, retoma o Fluminense, tenta ser jogando em contragolpe. John Aras cai, a arbitragem manda seguir, sai jogando o Fluminense pela quarta zaga, o melhor Internacional, placar de 0-0, 6 jogados deste primeiro tempo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Internacional desce, Ener Valência invadiu a grande área, chegou, bateu travado, Felipe Melo. Na segunda instância de um drible, hein? Porque essa bola toca na mão do Ener Valência dentro da grande área, o Nino tira, tá dando um sufoco, 13 do Colorado, hein, Bruno? Já tá 3-0 para ele sobre o Felipe Melo, ganhando mais uma vez na corrida, agora ganha o escanteio, a mão não foi marcada, vem Internacional. Escanteio é o primeiro escanteio do jogo, placar de 0-0, escanteio para o Internacional, cobrar pela meia esquerda, o árbitro conversa no centro da grande área, pressionado, encolhido, no campo de defesa, o Fluminense se defende, vem Alan Patrick, levantou na entrada da pequena área, deu soco na bola, Fábio falhou, toque de cabeça para fora, pela linha de fundo.
O Fábio sai no cruzamento, dá um tapa na bola. O Malo testa em linha de fundo. Que sufoco do Colorado, Bruno. E tá de cara feio o Fábio, incomodado com o Fluminense que toma pressão, e o Hugo Malo cabeceou após a bola espirrada. Ele que é um jogador espanhol, jogou no Celta de Vigo e veio a pedido de Eduardo Cudê, que confia no jogador e hoje começa entre titulares por ser um cara mais defensivo. Até aqui aprontou bastante no ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar de 0-0, 7, quase 8 minutos jogados. Que começo de jogo, Pretzel. O Inter mandando no jogo no Maracanã. O Ener Valencia em 3 bolas contra o Felipe Melo, ganhou as 3. Poderia ter chutado uma, ele preferiu o cruzamento para trás. Início muito bom do Inter, o Fluminense, vamos ver. Vem Fluminense para o campo de ataque. Desceu para a mesca do chute pro gol. Rocher pela linha de fundo. Numa disparada do Internacional, ele perdeu no ataque o Keno levou pela minha esquerda no contra-golpe, invade a grande área, bate de perna esquerda, cruzado, difícil, rasteiro, estica a mão esquerda, Rocher com a ponta dos dedos, bota em linha de fundo, escanteio, já cobrado o toque pro gol pra fora. Dessa vez longe do gol germancano. O escanteio também foi cobrado rápido, hein, Milhozzi? O Fluminense responde no Maracanã, lotado com 70 mil pessoas, numa disparada do Queiro, que deixou o Hugo Malo comendo poeira no chute cruzado. Rocher, herói do Internacional nessa Copa Libertadores, manda para escanteio, cobrado rapidamente. O germancano buscou a bicicleta, não conseguiu. Fluminense também tá no jogo, Batelli. Olha, tem um detalhe, o Malo não era titular. O titular é o Bustos, mas o Cudê acha que o Malo marca melhor que o Bustos para segurar o Marcelo pelo lado esquerdo. Mas o Malo é lento, o Bustos é melhor, é mais rápido que o Malo. Então, o Keno botou a bola na frente do Malo e deixou o Malo para trás, né? Ficou claro isso na jogada ofensiva. Internacional tenta descer para o campo de ataque, domina René pela meia esquerda, cruza a fronteira, vai-se embora, aberto pela canhota, pediu a bola, Wanderson preferiu lançar, Valencia na área, bateu cruzado, Fábio! Sensacional, Fábio pegou! Uma pancada do Valencia dentro da grande área. Na direita ele bate cruzado. De um lado o Rocher, do outro o Fábio. Defesaça do goleiro do Fluminense. E o artilheiro equatoriano fez parecer fácil. Dominou esse cruzamento e chutou rasteiro. Que defesaça do Fábio. O Fluminense responde. Internacional está jogando errado. John Aras na cara do gol. Kennedy só soltar a cana, vai fazer. Gol! Cara que não perdoa, um cara que não deixa passar. Aberto o placar do estádio do Maracanã, numa aula de contragolpe do Flu, no vacilo da saída de bola. Sai errado o René, John Arias ganhou, ele enxerga na entrada da grande área, pediu Kennedy, ele solta a bola, não foi faminha, enxerga passando nas costas pela meia esquerda em alta velocidade. Germancano, o faro do gol, o artilheiro, ele sempre sabe aonde se posicionar. Invade a grande área, recebe o passe e bate no canto inferior direito da meta do Rocher. O artilheiro da Libertadores marca mais um. Germancano não perdoa, ele é frio, ele é tranquilo, só escolhe o canto. Abre o placar no estádio do Maracanã, na marca dos 9 minutos jogados deste primeiro tempo. Preci tricolor pulsar, estremecer e vibrar. Alô Rocher, aquele abraço, tá no gol. Germancano, Fluminense 1, Internacional 0, Milhozzi. Numa das primeiras regras do futebol, não espera a bola no pé. O René moscou, dormiu e estava muito esperto para roubar essa bola de John Arias, disparar e colocar dentro da área para John Kennedy, que se entendeu muito bem com o outro centroavante germancano, e esse, como conhece, manda para a rede. O artilheiro do mundo, 34 gols, o 10º na Libertadores. Fluminense na frente, 1-0 no Maracanã, Martelli. Alexandre Pretzel, um jogo digno de semifinal de Libertadores. Um vacilo, uma bola errada. A bola pune, mestre. Pune demais, 11 minutos de um jogaço de bola. O Ener Valencia, 1 minuto antes, deu uma paulada e o Fábio fez um milagre. Já era para estar 1-0 pro Inter, mas a resposta, a saidinha tola, a saidinha burra, a saidinha imbecil do time do Inter. O René perde a bola pro Arias e gol do Fluminense marcado pelo argentino Cano. Um grande início de jogo, mas o Fluminense não perdoou. O Inter errou, o Fluminense marcou.
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Jogaço de bola, semifinal de Libertadores Internacional. Começa o jogo atrás. O Flu marca 1-0. O Flu marca 1-0 com o Germancano. O jogo tá parado, tem falta marcada para o Fluminense cobrar pela meia direita, já cobrado. Tem pressa, está jogando Samuel Xavier para André. André por dentro, mais uma vez se apresenta na meia direita. Samuel Xavier, ele volta o jogo pela quarta zaga. Nino de primeira pela meia esquerda, se apresenta mais uma vez. Felipe Melo por dentro. Olha a bola nos pés de André. Se fecha no seu campo de ataque o Fluminense, enquanto o Colorado só acompanha essa saída de bola. Ganso domina no campo de defesa. Volta a jogada para Felipe Melo. Melo gira o jogo de primeira, na meia esquerda, no campo de retaguarda para Marcelo. Marcelo volta a jogada para Felipe Melo. Felipe Melo inverte o lado do campo, chama para o campo de ataque mais uma vez Nino. Nino tenta se apresentar pela ponta direita, rola, rasteiro e rápido para Samuel Xavier. Xavier para John Arias, que recua. Recua para Nino, capitão, que sai jogando pelo campo de defesa. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou, brilhou. 1-0, placar de 1-0, Fluminense vence o jogo, gol de Germancano. Ganso domina pelo círculo central do gramado, chapa de primeira para Marcelo. Marcelo sai da lateral esquerda, arma o time por dentro. Marcelo, 3 dedos na bola, caiu. John Kennedy na intermediária ofensiva pede a falta. O árbitro manda seguir. Bola tranquila nas mãos de Rocher, que vai ser jogando para o Internacional, perdendo por 1-0. Semicapital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Rocher está jogando dentro da grande área, dessa vez sem brincar. Despacha para o campo de ataque, para ninguém. Manda para fora. Lateral marcado para o Fluminense no campo de defesa pela meia esquerda. Aí que bola em campo sem pressa, Marcelo vence o jogo 1-0. Flu vencendo no comecinho dessa semifinal de Libertadores. É só o primeiro capítulo. Tem muito jogo pela frente. Torcedor do Flu canta. Vai ficar louco da cabeça, Germancano arriscou. Do meio da rua. Viu que o Rocher estava adiantado, tentou encobrir, exagerou, Bruno. E tá cheio de moral por conta do gol, o artilheiro da Libertadores, que já foi 10 vezes pra rede, dessa vez tentou fazer aquele gol que o Pelé não fez, chutar muito de longe, mas não estava adiantado. O Rocher também não acertou o gol, Cano. 1-0, Flu no Maracanã. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na carta. Tá jogando o Colorado com a bola nos pés pela meia direita, mercado, pedia a bola, essa bola não chegou por dentro, perdeu Johnny, perdeu, vem pro campo de ataque mais uma vez do contragolpe, Kennedy devolve o presente, Ganso tava ligado, Ganso chega de perna esquerda, calma na canhota para Marcelo, Marcelo de primeira tentou, exagerou, Keno de letra, passe errado, lateral tá marcado, posse de bola pro Internacional no campo de defesa pela meia direita, 1-0, o Fluminense tá vencendo o jogo, curtindo o futebol na Bandeirantes, 1-0 é semifinal de Libertadores, 1-0 no Maraca, Fluminense vence. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Semifinal de Libertadores, estádio do Maracanã, 15 jogados do primeiro tempo. Fluminense 1, Cano, Internacional 0, plantel esportivo Fala Ortega. Encerrado pela semifinal da Copa Sul-Americana, a LDU vence o Defensa e Justiça no Equador por 3-0. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entre Encenos Fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Placar de 1-0, sai jogando Nino pelo campo de defesa, na meia direita, aciona Samuel Xavier, tem campo aberto, espaço criado, cruza a fronteira, Samuel Xavier, lançou Germancano na entrada da grande área, sobe para tocar de cabeça, corta Vitão, tem volta, insiste o Fluminense na meia direita, pedalou, balançou, encara a marcação, Samuel Xavier, John Arias passou, Samuel Xavier prefere recomeçar lá atrás, só que como se fosse o meia. Nino domina na ponta direita, Nino para John Arias por dentro, a bola sai na triangulação, Samuel Xavier para John Arias, na linha de fundo, Arias escapou, chegou, cruzou, fraquinho no centro do gol, nas mãos do goleiro Bilhossi. Disparou e mais uma vez os pontas do Fluminense vencendo os duelos contra os laterais do Internacional. Arias pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, ganha escanteio. Agora será cobrado o Fluminense. Domina o jogo após o gol, hein, Martelli? Afinal de contas, o John Arias levou para a linha de fundo, teve o desvio, o Arias não toca na bola, marcado escanteio. Quem sabe é o segundo gol do jogo. Escanteio marcado, mais uma bola para o meio da grande área, vem para fazer o levantamento o Ganso. Ganso toma a posição, deixou a bola, hein? O Ganso deixou a bola, vai Marcelo com a 12. Escanteio para o Fluminense, lá pela meia direita, placar de 1-0. 16 minutos jogados, Germancano, atenção, tá na área. Felipe Melo também, Nino vai para a área. Marcelo autorizado. O lendário lateral esquerdo partiu para a bola, levantou mal.
Mal no centro do gol, tranquilo para treinar o goleiro, Bruno. Para Rocher fazer sua primeira intervenção tranquila no jogo. Após aquela finalização do Keno pelo lado esquerdo, agora ele domina essa bola, dá tranquilidade. Ele que foi herói das últimas classificações do Internacional na Copa Libertadores, inclusive marcando um gol de pênalti na decisão contra o River Plate nas oitavas de final. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flua. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E vem Internacional, Ener Valencia lançado, céu na cara do gol, limpou, o goleiro bateu. Gol do Internacional. Tá impedido. Não vale mais nada. Ergue a bandeira, o auxiliar de número 1, Ener Valencia, lançado, invade a área, dribla o goleiro, leva para meia direita, mas estava muito impedido. É isso, Milhose? Impressionante, estava tomando um banho ali o Ener Valencia, e o mais impressionante ainda é a demora do Juan Belatti para erguer essa bandeirinha, porque mesmo ele demorou, driblou o goleiro, finalizou, nem se deu trabalho de comemorar, muito impedido, mas o Inter chega mais uma vez. Impedido, mas o Ener Valencia faz um grande jogo, cara. É um perigo nas costas da defesa do Fluminense, ele tem que ser mais acionado, só que com a experiência dele, já é a terceira que ele tá na banheira, tem que cuidar mais. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. Vai de 99. Placar de 1-0, o Fluminense está vencendo o jogo, lateral está marcado, o Colorado tenta a resposta, perde pelo placar mínimo. Jogo bom no estádio do Maracanã, é semifinal de Libertadores, lembrando para você amanhã, Ulisses Costa transmite o jogo, Ulisses Costa, Gustavo Soler diretamente da Argentina, Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam com Alexandre Pretzel nos comentários, jogaço que a Bandeirantes transmite 9h30 da noite, Verdão em campo. Fluminense está jogando, André domina pela meia-lua da grande área. Trabalha a bola pela meio-direita, entrega para Nino. Nino, capitão, com pressa, só que não. Pisa na bola, ergue a cabeça, não tem pressa. Sai jogando para Ganso. Ganso recomeça pela quarta zaga para Felipe Melo. Felipe Melo pela meia esquerda, um passo da grande área. Chapa de pé na direita, se apresenta no campo de ataque. Germancano volta para Nino. Aplaude o torcedor do Fluminense. Fluminense para 1-0. Nino recomeça pela quarta zaga. Rola a bola nos pés de André. André no círculo central do gramado. Chamou para o campo de ataque. Na meia direita, John Arias ganhou, escapou, tentou soltar por dentro. Passe errado. Samuel Xavier desarmado. Vem no contragolpe Internacional. Colorado com Maurício. No círculo central, inverte mal o lado do campo. Buscava lá do outro lado esquerdo o Wanderson. Recomeça o Fluminense. Ganso no círculo central, enxergou Germancano. Germancano abriu a jogada pela meia esquerda. O torcedor que é pressa. Keno dominou na quina da grande área. Rolou para Ganso. Que bolão para Keno vai fazer. Pegou! Sensacional! Rocher pegou! Mais uma defesaça, queima-roupa no toque bem foi tradicional. Keno para Ganso, Ganso para Keno. Ele infiltra a grande área na meia esquerda, bateu no cantinho. Toca no tornozelo esquerdo do Rocher, pega mais um herói com o goleiro do Colorado, escanteio, Bruno. E que goleiro o Internacional foi buscar nessa janela de transferências. O uruguaio de 30 anos de idade fechando o gol mais uma vez, não teve culpa no gol e agora não deu ângulo qualquer para o Queiro fazer a finalização. Ele fica caído após essa defesa, ganha um tempo ali o Rocher, mas olha que defesa, Martelli, segurando o Fluminense. Rocher. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro e cai no chão. Cai no chão, experientíssimo, hein? Experientíssimo esse Rocher, mais uma defesaça, hein, mestre? Não, e aí é brincadeira, o Cudê botou o Hugo Malo porque ele marca melhor que o Bustos. Dá licença. Tá tomando um vareio de bola do Keno, um vareio de bola. Então os dois laterais do Inter estão muito mal, viu? O René sentiu a falha no gol do Fluminense. Tá sendo amassado pelo Arias. E do outro lado, o Hugo Malo, grande marcador, não consegue achar o Keno. Se não é o Rocher, já tava 3-1 pro time do Fluminense. Então assim, é um jogaço de bola, mas o Inter vaza demais nas laterais. O Inter marca mal sem a bola. Aperta a saída de bola do Flu, mas quando o Flu sai tocando, Martelli, que é uma característica do Fluminense, abre um clarão contra o Rocher. Se não fosse o Rocher, já estaria 3-0, meu caro Pedro Martelli. Escanteio marcado para o Fluminense, placar de 1-0, o Flu está vencendo o jogo, o Rocher para o jogo, Marcelo toma posição para fazer o levantamento, chegamos a quase a metade do primeiro tempo, Marcelo está combinando a jogada, atenção, Nino vai para a área, Felipe Melo também sobe, 1-0, é semifinal de Libertadores, Marcelo ajeita a bola caprichosamente, Abra as transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com.
Escanteio para o Fluminense. São 6 jogadores do Flu na grande área. Entre eles, Felipe Melo. Marcelo para a bola. Cobrança ensaiada, curtiu na meia direita para John Arias. John Arias fintou a marcação, rolou para Ganso. Ganso na intermediária ofensiva na meia direita. Rola por dentro, boa bola para André. André, o volante, ameaçou lançar. Prefere voltar para Ganso. Não entendi essa jogada ensaiada não, hein, mestre? Um escanteio, agora a bola tá na entrada da grande área. O escanteio curto, mas olha só, onde estão os zagueiros? Estão lá dentro da área, né? O André e o Ganso é que estão armando o escanteio curto. E a bola volta para o Fábio para recomeçar o jogo. O time do Fluminense cadencia muito bem o jogo. Essa é uma inovação, não dá para dizer inovação, mas essa é uma realidade do time do Flu, muito bem treinado pelo Diniz. Agora, o Inter, do meio para frente, não faz um jogo ruim, não. O problema é atrás. A defesa do Inter tá de os dois laterais, são duas avenidas. E aí é um pepino pro goleiro Rocher que tá salvando ele. Elogio marca quase 23 jogados deste primeiro tempo. Lateral marcado, é lateral para o Fluminense cobrar no campo de defesa pela meia esquerda. Vem para fazer o arremesso, reponda a bola em campo Marcelo. Marcelo arremessa a bola para Nino. Nino na meia-lua da grande área. Só observa a trinca de ataque do Internacional. De primeira, Nino para Ganso. Ganso por elevação, escapou da marcação, soltou na meia direita. No campo de ataque para Samuel Xavier. De novo por elevação. Passe lá, futsal para Kennedy de calcanhar. E a triangulação para Samuel Xavier na meia direita. Não tem ninguém, vai ser obrigado a recuar. Recua para Ganso. Ganso pela meia direita para Samuel Xavier. Samuel Xavier fintou a marcação. Volta a jogada para Ganso. Tudo isso pelo lado direito de campo. Ganso para André. André no círculo central para Nino. Nino domina. Ergue a cabeça. Volta a jogada para Ganso. Pega Ganso de volta ao time do Flu. Ganso por dentro para André. André não consegue escapar da marcação. Essa bola volta para Ganso de letra. Que bola! André de primeira para Samuel Xavier. Para John Arias. John Arias para Samuel Xavier. Samuel Xavier para John Arias. John Arias na meia direita para Ganso. Volta o jogo. Troca passes do Flu. É para aplaudir, torcedor do Fluminense. Faz o que quer com a bola o Flu. Felipe Melo na meia esquerda para Marcelo. Lançou por baixo. Era para aquele de quarta marcação. Tira a zaga, bota para fora. Lateral tá marcado. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Tá no Tenda. Lateral marcado para o Flu, já cobrado pela meia esquerda. Marcelo tem pressa. 1-0, vence o jogo Fluminense. Gol de Germancano. Felipe Melo pela meia esquerda, perdeu. Ganhou Ener Valência. 2 contra 1, passando por dentro. Alan Patrick pediu. Valência sozinho. Soltou, vai empatar o jogo. Bateu. Perdeu. Inacreditavelmente como perde o gol Alan Patrick. Ener Valência ganhou, invadiu a grande área, soltou pro 10 e faixa. O capitão saiu na cara do gol, pegou mascado no centro do gol, Milhose. Numa inversão de papéis, o centroavante Ener Valência servindo Alan Patrick. Os dois juntos na Libertadores já marcaram 8 dos 16 gols do Internacional na competição, mas dessa vez o camisa 10 não estava com o pé calibrado. Manda muito fácil, desperdiça uma grande chance cara a cara com o Fábio. Segue atrás o Inter, 1-0 Flu. 25 jogados, 1-0 pro Flu. Alexandre Pretzel quicou, perdeu o Internacional num jogo desse tamanho, hein? O Valência tá acabando com o Felipe Melo. O Valência tá descascando o Felipe Melo. Deu gol pronto para Alan Patrick e perde um gol num jogo desse. Impressionante o gol que perdeu o Patrick. Desce mais uma vez Internacional, pode ser agora, escapou da marcação, bateu, Fábio pegou! Sensacional, Fábio de novo! O Wanderson foi lançado pela meia esquerda, ele saiu atrás do lateral, hein? Ele saiu apostando corrida atrás do Samuel Xavier. Invade a grande área pela meia esquerda, ele bate, Fábio pega. A queima-roupa, uma defesaça, ela ainda toca no jogador do Inter. Vai pela linha de fundo, tiro de meta marcado. Gigante o Fábio, Milhose. Agora na dele o Alan Patrick, assistente, quase serviu a sua quinta assistência na competição pro Wanderson, que tentou encobrir o Fábio, mas também tem um goleiraço do lado do Fluminense, que salva essa bola, manda para escanteio. O Internacional tá vivo demais. Demais, do meio para frente o time do Inter tá muito bem, ó. Mais uma roubada de bola no meio do campo e a avançada, né, do Valência e também do Alan Patrick. O Alan Patrick como assistente muito bem, mas como homem de conclusão não pode perder o gol. O Valência deu o gol pronto para ele, faz e te consagra, e ele chutou na mão do Fábio, cara a cara com o goleiro. O Fluminense fez 1-0, o Fluminense perdeu a chance com Arias na grande defesa do Rocher, mas o Inter também perdeu. Um empate até o momento seria o mais correto para o grande jogo de até agora, meu caro Pedro Martelli. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fluminense desce para o campo de ataque, André fez fila. O André fez fila. Saiu da entrada da grande área, passou por 3, derrubado.
para o contragolpe, André no círculo central. Que jogada, que jogadaça do volante do Flu, Milhose. Do Flu e da seleção brasileira. Convocado na última chamada de Fernando Diniz, o André disparou, deixou para trás 3 marcadores internacional e a falta foi marcada. Quase flertou com o amarelo ali o Ener Valência, mas agora o Fluminense tem a posse, tá vencendo no Maracanã, 1-0, Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Placar de 1-0, o Fluminense está vencendo, o relógio marca 27 minutos jogados deste primeiro tempo. Que jogo, que semifinal de Libertadores América. Daqui a pouco intervalo inteligente na Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume. Felipe Melo do círculo central do gramado inverte para Samuel Xavier. Bolão de primeira, é pro domínio de John Arias, cruzou na entrada da grande área. Kennedy dominou de costas para a marcação, foi atropelado o Kennedy. A arbitragem está pegando a falta, mas diz o árbitro que quando ele cai, ele bota a mão na bola e comete a falta de ataque, Milhões. Pois é, por isso a indignação dos jogadores do Fluminense. Na sequência o Marcelo cola na dividida, perde a chuteira. É que ele meio que levanta as pernas quando cai, mas essa falta aí estava clara. Foi um empurrão nas costas do John Kennedy. Não marcaram, o Fluminense indignado e o Internacional tem a posse. Foi falta não, Alexandre Pretzel? Falta clara a favor do Fluminense, não marcada pelo Dario Herrera, né? Que não faz uma má arbitragem, viu? Errou agora, é um lance técnico, vai para conta dele, mas estava deixando o jogo correr. Aliás, como curiosidade, Milhose, o Fluminense não fez nenhuma falta até agora. 4 faltas cometidas pelo Inter, pra gente ver a qualidade do jogo, né? Jogaço de bola, como a gente esperava. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Você vive apostando. Estrela Bet. Jogou, brilhou. 28:30 jogados, placar de 1-0. O Fluminense está vencendo o jogo. É a semifinal de Copa Libertadores amanhã. Amanhã na Bombonera, diretamente da Bombonera, Ulisses Costa transmite com Alexandre Pretzel, Gustavo Soler, Boca Juniors e Palmeiras. John Arias fazia uma finta lá pela meia direita no campo de defesa, a arbitragem para. Marca a saída de bola, lateral marcado pro Internacional cobrar no campo de ataque. Não tem pressa para repor a bola em campo. Vem René para fazer o arremesso. Lateral marcado pro Internacional, René toma posição, arremessa a bola à frente, é para Wanderson. Wanderson tentou escapar, Felipe Melo. Vem por baixo, corta de qualquer jeito, bota para fora, lateral marcado. Mais um pro Colorado cobrar. Próxima bandeira de escanteio, lá pela meia esquerda. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Não se acerta no campo de ataque, o Colorado pela meia direita está jogando o Fluminense, passe errado, manda para fora, lateral, devolve a posse de bola para o Internacional. Quase 30 minutos jogados deste primeiro tempo. Começa a gostar do jogo Inter de novo, hein? Começa a gostar do jogo de novo o Colorado, exemplo do que foi o comecinho de jogo antes do gol do Cano, mestre. Mas é o Flu ele oscila o ritmo. Isso é ruim? Não, é bom. Tá acostumado a jogar assim, acelera quando precisa, diminui também quando precisa. Dá espaço um pouquinho pro Inter com a bola, mas também, ó, se defende bem. É um jogo de 2 treinadores que tem características bem interessantes, né? Gostam muito da bola, muita marcação, pressão, mas o Fluminense já tem um trabalho de quase 2 anos do Diniz. O Cudê chegou agora no Inter. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal de Libertadores da América, estádio do Maracanã, relógio marca 30 jogados do primeiro tempo. Fluminense 1, Internacional 0, QG de Esportes, alô, Enzo Ortega. Encerrado pelo Brasileirão, São Paulo ganha do Curitiba aqui no Morumbi por 2-1 às 7 horas da noite. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e é tudo azul. Atenção, lá vem Fluminense, dominou na meia esquerda. Keno na entrada da grande área, soltou o Brasil, mancando por baixo. Johnny tira, quarta marcação, tenta descer contra golpe. Alan Patrick fintou pela meia esquerda, soltou para Wanderson, escapou da marcação, cruza a fronteira, nem se embora. O Colorado já está inteiro no campo de defesa. O Flu. Wanderson por dentro, de primeira pro domínio errado. Pro domínio errado do Alan Patrick pela linha de fundo. Tiro de meta pro Flu. Desacelerou demais agora o Wanderson nesse contra-ataque, deixou o time inteiro do Fluminense voltar e aí o Alan Patrick ficou congestionado. E vale destacar, Martelli, mais um dos duelos particulares dessa semifinal de Copa Libertadores.
Alan Patrick e Paulo Henrique Ganso, os dois camisas 10 que foram campeões juntos. Alan Patrick reserva de Ganso em 2011 pelo Santos, hoje cada um de um lado, ele tentando ser protagonista novamente de um título de Libertadores. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entre selos fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem no Brasil. 31, quase 32 jogados, Fluminense vence o jogo para 1-0. Gol de Germancano no comecinho do jogo. PH Ganso sai jogando como se fosse o lateral esquerdo, ou melhor, lateral direito, e deu certo. Trabalha com o André. Fluminense também, muitos momentos, não guarda posição nenhuma, hein? Alexandre Pretzel. Nenhuma. Joga solto, o Marcelo pode virar meia ou volante, o André vira zagueiro, o Ganso abre na lateral, o Cano troca de lado com Arias. É um esquema bem interessante do Fernando Diniz, né? Que tem o time na mão. E ele tem um mérito, sim, de tentar levar o Fluminense ao título inédito da Libertadores da América. Esse que caiu agora não tá jogando nada, o Johnny. Tá perdido na marcação no meio, precisa aparecer mais, porque ele é um jogador bom de primeira bola. É um cara de qualidade para saída de bola, né? Então, o Inter tem que melhorar. O Inter tem que melhorar a saída de bola na passagem lá de trás para o meio e também na marcação dos dois laterais, que me parece que se ajustaram um pouquinho. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. É 99. Quase 33 minutos jogados do primeiro tempo. É estádio do Maracanã, por enquanto em festa. É vitória do Flu. 1-0 para o Flu, vencendo o gol de Germancano. Trabalha a bola pelo meio direita. Samuel Xavier para André. André de primeira tentava o passe por dentro. Era para o domínio do John Arias. Lateral está marcado. Lateral já cobrado. Com pressa. Tentou ser jogando com velocidade de Arias. Lateral não dá certo. Intercepta a marcação do Colorado. Trabalha a bola, gira o jogo pela meia direita. Maurício de primeira para lado. Tentou o chapéu, toque de mão. Toque de mão do Germancano, que se revolta à beira do gramado, hein, Milhões? Ele acusa que pegou no peito. Na verdade, teria uma chance de levar essa bola para a linha de fundo, mas está marcada a falta e agora vai ter uma encarada entre os argentinos. O árbitro Dario Herrera e o Germancano, que reclama demais dessa marcação, mas agora vai aceitar a chamada do árbitro. Falta marcada, o Inter tem a bola. E aí, Pretzel, a reclamação dele tão assintosa faz sentido? A bola bateu no peito, não bateu no braço, ele tem razão. Placar de 1-0, o Flu está vencendo o jogo, 33, quase 34, daqui a pouco na Bandeirantes, o intervalo inteligente para todo o Brasil. João Paulo Capelanes assume. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Está jogando, trabalha a bola pelo campo de defesa na meia esquerda, na quarta zaga, o Colorado com o Mercado. Mercado para René. René por dentro, é para Johnny. Johnny cruza a fronteira, tenta descer para o campo de ataque, chama pelo lado esquerdo o Wanderson. Wanderson não deixou a bola sem tentou levar na linha de fundo. O Nino na cobertura aos trancos e barrancos, não cai, ganha. Felipe Melo vacilou. Wanderson vai fazer, rolou. Cansou. Por baixo ele salva o Fluminense no vacilo gigante. No vacilo enorme do Fluminense, o Felipe Melo entregou. O Felipe Melo entregou, Bilhose. Que lance do tricolor carioca, hein? Impressionante o que fez Felipe Melo. Se no lance do gol o René entregou a paçoca por lá, agora o Felipe Melo tentou entregar esse gol para o Ener Valencia, mas o Ganso estava esperto, fez interceptação. Na verdade, que escolha errada do Valencia. Recebeu um presentaço dentro da área, não finalizou, buscou o passe, errou, aí deu no que deu. Alexandre Pretzel, 35, Valencia domina essa bola, podia ter batido no gol, preferiu rolar atrás, hein? O Internacional não faz gol, cara. O Inter cria as oportunidades, não consegue fazer gol. O Felipe Melo deu gol e tropeçou na bola dentro da área. Era só o Valencia fazer o gol. Ele quis dar atrás para o Alan Patrick e pegou mal na bola. E aí o Ganso salvou. É impressionante. O Inter está fazendo de tudo para perder o jogo. Já podia ter feito 2 gols. O Fluminense também, sim. Poderia estar 2-2 o jogo. Impressionante o gol que o Valencia perdeu agora. Um erro técnico do Valencia que a gente não esperava, já que ele estava muito bem no jogo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. 35 jogados, placar de 1-0, Fluminense vence o jogo. Gol de Germancano. Você na Bandeirantes, daqui a pouco com o intervalo inteligente. João Paulo Capelanes tá dando por enquanto um passo à frente o Flu. Tem muito jogo pela frente, tem todo o segundo tempo além do jogo de volta. Jogo parado, tem um jogador do Fluminense sentindo. No campo de defesa pela meia direita. Departamento médico foi em campo, mas já tá voltando, me parece, hein, Bruno Migliossi? Já tá voltando, é isso mesmo, e já está em campo novamente. Ali me parecia o Samuel Xavier, que recebia atendimento e está posicionado. Fluminense, por enquanto, com 1 a menos no gramado.
Placar de 1-0, o Fluminense está vencendo o jogo 36-30. Você curtindo no microfone da Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem Internacional, lançamento na meia direita para dentro da grande área. Quarta marcação, briga por ela, Samuel Xavier. Opa! Falta forte do Samuel Xavier na meia esquerda, em cima do René. Não sei não se não era para cartão, era o John Arias, hein? Era o John Arias que estava na disputa, Biliossi. Impressionante, realmente o jogador que não estava pendurado, Predson, mas o John Arias chega atrasado nessa disputa com o René. Ele pisa no jogador do Internacional que já se livrava dessa bola, diz que não fez nada, mas claramente acertou em cheio, só na bronca, hein? Só no papo, Dário Herrera até aqui. A Conmebol não faz como a FIFA, Martelli e Miliose, não zera os cartões. Quem tá pendurado vai até o final, se tomar o cartão e ficar fora da final, fica. Concorda? Eu concordo, acho que tem que tomar cuidado durante o torneio inteiro. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Falta para o Internacional, cobrar pela meia esquerda, cobrou curtinho. René levantou na segunda trave, Mercado subiu, testou para fora. Silêncio no estádio do Maracanã. René botou a bola com a mão na segunda trave. Mercado sobe mais alto que todo mundo, testa por cima do gol. Tá certo que o Kennedy subiu junto, ele passou um pouco da bola, mas quase empata o jogo colorado, Biliossi. O zagueirão de 36 anos já marcou 2 vezes desse jeito, subindo, cabeceando dentro da área, agora teve a chance, mas mandou por cima. Alívio pro Fluminense que tá na frente, 1-0 no placar. Tiro de meta para o Fluminense, já cobrado, tem pressa Fábio de primeira para Nino para Germancano na intermediária defensiva, ergue a cabeça, busca espaço, escapa pela meia esquerda, boa bola para Keno cruza a fronteira, rola para Marcelo por dentro para Germancano para Marcelo, recua. Sai jogando tranquilo no campo de defesa o Fluminense, fez o jogo para 1-0. Torcedor chegou agora no gramado dos Fortaços. Entre em cena os Fortaços da CSN Cimentos. Na hora de construir ou reformar, CSN Cimentos. Os Fortaços que constroem o Brasil. E vem Flu. John Arias na grande área. Tentou bater travado nas mãos de Rocher. Ele estava no meio de 3, hein, Miliossi? Mais uma vez na boa movimentação de John Arias, que já marcou 6 vezes na temporada, agora teve liberdade, mas não conseguiu finalizar. Desperdiça mais uma chance, que jogaço no Maracanã, Martelli. Valência sofre a falta na meia esquerda no campo de ataque, eles vão ter que achar um reboque, hein, no intervalo. Vão ter que achar um trator, alguma coisa para parar o Valência, hein, Alexandre Pretzel. Sem dúvida, ele cometeu aquele erro técnico, amarelo. Amarelo pro Nino, tá pendurado, Miliose, o Nino? Nino pendurado, não joga o jogo da volta. Olha aí, um desfalque considerável da ausência do Nino no jogo da volta. Já é algo grande. Não, Samuel Xavier então. Perdão, Miliose, te induzi ao erro, Miliose. Samuel Xavier não estava pendurado. Tá bom, então retira da súmula o que eu falei. Mas assim, ó, o Ener Valencia tá botando a defesa no bolso, apesar daquele erro técnico tremendo, onde ele achou que tinha que dar o gol pro Patrick ao invés de empatar o jogo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque ela cata. 39, quase 40, daqui a pouco para todo o Brasil. Chega João Paulo Capelanes, o intervalo inteligente. Lateral cobrado para a equipe do Fluminense pelo campo de defesa na meia esquerda. Marcelo vai que bola em campo. 40 jogados. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal de Libertadores da América, estádio do Maracanã, 40 jogados do primeiro tempo. Fluminense 1, Germancano, Colorado 0. Fala, Ortega. Amanhã também pelas semifinais da Copa Libertadores, o Boca Juniors recebe o Palmeiras La Bombonera às 9h30 da noite, Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Fábio está jogando por dentro da grande área. Torcedor do Fluminense não se acostuma. Tem Fernando Diniz a uma cota já. Mas toda a saída por baixo, dentro da grande área, arranca um suspiro do torcedor tricolor. Calma, Fernando Diniz, até o momento tem um plano. Sai jogando Internacional, lançado pela meia esquerda, toca de cabeça Keno de primeira para Marcelo. Marcelo encara a marcação, trabalha a bola por dentro, de primeira para Nino para Marcelo. Marcelo pela meia esquerda, ergueu a cabeça, cruzou na segunda trave, passou por todo mundo, não passou pelo Samuel Xavier, rolou, vai fazer de Omaras, bateu travado pelo Mercado. O John Arias chuta a bola de endereço, travado pela zaga do Colorado, Biliossi. Mais uma vez na movimentação do colombiano, John Arias, que chuta um chute travado, e agora no contragolpe Internacional, o Felipe Melo retoma a bola, tá tomando um baile o Felipe Melo aos 40 anos de idade, não ganhou uma do ataque do Internacional.
Mas me diz aí, no clássico da semana, quem é que leva? O time da casa ou o time visitante? Você vive apostando, Estrela Bet jogou, brilhou, sábado, 6h30 da tarde, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Transmissão de Ulisses Costa, jogaço na Bandeirantes. Aí o lance anterior é o seguinte, o John Arias chega, bate, fica pedindo um pênalti, não foi, né, mestre? Não foi. A bola bateu na barriga. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Segue o jogo. A arbitragem do Dario Herrera está muito boa até agora. Está jogando mais uma vez o Internacional pelo campo de defesa no círculo central do gramado. 1-0, o Fluminense está vencendo o jogo. 42 jogados. Trabalha a bola pela quarta zaga, pela meia direita, Vitão escapa para o campo de ataque, Fátio lançou o bolão pela ponta na linha de fundo para Johnny, pedalou, balançou na linha lateral da grande área, tentou passar atrás, chega e travado pela marcação, contra-golpe armado, Fluminense sofre a falta, jogo parado, hein, Milhões? E agora cartão amarelo também para o lado do Internacional. Johnny, o primeiro volante do Inter, que chegou atrasado demais nessa chegada no Nino, não estava pendurado o camisa 30, nascido em New Jersey, norte-americano, já defendeu a seleção dos Estados Unidos. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/Bandeirantes. 42, quase 43, já vem João Paulo Capelanes no intervalo inteligente na Bandeirantes. Para todo o Brasil, você acompanha. Intervalo de jogo, seguinte, em 1-0, placar apertado. 1-0. Será que o treinador do Corinthians aparece até o fim do dia? Corinthians sem técnico. Lateral marcado para o Fluminense no campo de defesa. Marcelo tem pressa. Arremessa a bola pela quarta zaga para Felipe Melo. Felipe Melo para Marcelo. Marcelo escapou da marcação, cruzou a fronteira, soltou um balão à frente. Kennedy não consegue domínio. Intercepta a marcação, mas tem volta. Insiste John Arias. Perna direita da bola para fora. Lateral está marcado. Posse de bola para o Internacional. No campo de defesa, 1-0. Perde o jogo Colorado. Perde o jogo Internacional, mas tem muito jogo pela frente. Todo o segundo tempo pela frente. Alô, torcedor do Internacional. Tem tempo, 1-0. 1-0 é um placar perigosíssimo, hein, Alexandre Pretzel? Não, 1-0 é totalmente reversível, tanto para um lado quanto para o outro. Se tivesse 1-0 para o Inter também, certo? O Fluminense teria condição de ganhar no Beira-Rio? Claro que sim. Então eu imagino que por esse equilíbrio, por esse alto nível de jogo, 1-0 não está nada definido. E vou mais além, viu? Até um 2-0 também. 2-0 é evidente que é difícil de tu reverter nessa qualidade, nesse nível, mas também não é nada absurdo. Agora 1-0, tudo aberto. Está jogando o Rocher pela entrada da grande área. O Fluminense vence por 1-0. O Internacional tenta descer, quebra para o campo de ataque. Rocher buscando o Ener Valência. Ener Valência toca de cabeça, tentou, escapou para a esquerda. Pô a bola. Valência ganhou, soltou o balão. Alan Patrick está pedindo na entrada da grande área. René, bate travado. Ganha escanteio. Opa! Vai pitar a expulsão. Samuel Xavier está expulso. O árbitro sem o critério para o jogo. Ele tinha acabado de tomar o cartão. O Ener Valência soltou a bola para a meia esquerda. Xavier chegou atrasado. Ele dá vantagem no escanteio para o jogo, dá o amarelo, segundo para o Samuel Xavier e expulsa o lateral direito do Flu. Miliose. No lance anterior e acertou o árbitro, porque o Samuel Xavier chega por baixo, dá um carrinho, tentava acertar a bola, é bem verdade, mas o Ener Valência foi mais rápido. Na sequência, falta bem marcado, segundo amarelo, expulso o Samuel Xavier, Fluminense com 1 a menos e também será desfalque no jogo da volta, lá no Beira-Rio na próxima semana. Guga é opção no banco de reservas. Perfeito, árbitro. Falta para cartão, já tinha um amarelo, vermelho direto, até ele entendeu que foi uma entrada mais violenta ainda. Muda o jogo, hein? Vai pro intervalo agora e vai entrar o Guga provavelmente no Fluminense. Ele vai ter que tirar um atacante. Ele vai tirar o Keno provavelmente para colocar o Guga. E aí com 1 a menos o Inter vai ter que jogar forte agora marcando e o Fluminense vai explorar um contra-ataque. Mas ainda tem 2 minutos para terminar o primeiro tempo por causa dos acréscimos. Opa, cartão amarelo justíssimo, expulsão correta. Já tinha o amarelo e recebe o segundo amarelo. Pô, o Martelli. Repete o que tu disse fora do ar aqui. Eu falei faço assim, questão que tu Valência diga agora chega... pra gente iniciar um debate antes do intervalo agora. O Valência chega por cima pra mim. Agora, nessa imagem, eu vejo a sola do Samuel Xavier. Tá vendo de fundo de campo. Aí, Alexandre Pretz, portanto, é expulso. E mesmo assim, mesmo se eu tivesse, eu corrijo o que vi. Mesmo que eu tivesse visto, seguinte, o VAR não poderia chamar. Porque é o segundo amarelo. Sim, esquece, não tem mais o que fazer. E mesmo assim, o cara que tem amarelo, ele não pode
sofrer o risco que ele sofreu agora. E o VAR concorda com a expulsão também. Concorda. Ele deu o vermelho direto ou ele deu o segundo amarelo? Eu fiquei em dúvida só, né? Não, dois amarelos. Dois amarelos, perfeito. Vamos ao escanteio. Tem um jogador a menos neste momento. O Fluminense vai ter que jogar todo o segundo tempo assim. Escanteio cobrado na entrada da grande área, corta a marcação, volta pro Colorado, partiu pra cima da marcação, quem sabe agora pra empatar o jogo, lançou pro meio da grande área, por baixo, corta a zaga do Flu. Chega Nino e tira a atenção, Fernando Diniz vai ter que se virar. Que chance agora do Colorado, Milhozzi. O Internacional responde já após a expulsão, vai tentando ocupar mais o campo de ataque, mas estava esperto a defesa do Fluminense para afastar. E o Flu, com um jogador a menos, tenta achar soluções no final da primeira etapa, Martelli. 47 minutos jogados, o árbitro deu jogo até 48, vai terminar o primeiro tempo. O Fluminense com um jogador a menos, perdeu Samuel Xavier, Fernando Diniz vai quebrar a cabeça no intervalo de jogo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. 47,5 para todo o Brasil, tá chegando o intervalo inteligente com João Paulo Capelanes. João Paulo Capelanes assume. Lateral marcado para o Fluminense no campo de defesa, na meia esquerda, Marcelo. Marcelo vai que bola em campo, 47, quase 48. O Fluminense está vencendo o jogo para 1-0. Lateral já cobrado, vem de primeira Germancano. Germancano pega de pé na direita de Canela. Falhou Germancano. Ganha o Internacional. René na meia esquerda, boa bola para Maurício, cruzou. Travado pela marcação, John Arias virou lateral direito. É pressão do Internacional. Domina Johnny. Johnny na meia lua da grande área. Armou para bater no gol, preferiu, soltou. Ener Valência. Girou, não dá para bater. São 3 em cima dele. Abre a jogada pela meia direita. Boa bola de primeira para o Gumalo. O Gumalo volta, jogada para Vitão. Vitão de primeira por dentro. Se apresenta para tentar o domínio Mercado. Mercado pela meia esquerda. Boa bola para René. René perde o passe, intercepta a marcação. Virou ataque contra a defesa. 48,5, hein? Vai terminar o primeiro tempo. O Gumalo recebeu na meia direita, na linha lateral da grande área. Levantamento, Felipe Melo. Lá em cima, Felipe Melo tira. Quase 49, é um juiz que é jogo. Insiste o Internacional. René domina pela meia esquerda. Solta o passe lateralmente. Boa bola, levantamento, mergulha. Nino tira mais uma. Sobra para Kennedy. Kennedy tenta buscar contra-golpe na ponta direita. Não passou por ninguém. 2 em cima dele, ele perde. Retoma o Colorado. René pela meia esquerda, boa bola para Valência. Valência na queira da grande área. Para René, levantou na segunda trave, o toque pro gol. Gol do Internacional. O Gumalo na meia esquerda, René cruza. O Gumalo na infiltração na segunda trave, ele mergulha, testa pro fundo do gol. No último lance do primeiro tempo, Fábio no centro do gol, passou. Ele testa para o chão, ela ganha velocidade e morre no canto inferior direito. Na marca dos 49 minutos jogados deste primeiro tempo, o Internacional empata o jogo. Fábio, aquele abraço, tá no gol. O Gumalo, o lateral direito, pisa na grande área. René cruza, é o famoso de lateral para lateral. Funciona a pressão do Colorado. Empatado o jogo, homolado. 1-1 no Maracanã, Milhozzi. E bem o homem de confiança de Cudê, que ele mandou buscar lá do Celta de Vigo. Lateral direito, o espanhol vem para cabecear essa bola pro fundo da rede. Após o cruzamento de René, ele se antecipa na mesma linha da marcação do Fluminense e manda essa bola pro fundo do gol para marcar pela primeira vez com a camisa do Internacional e deixar tudo igual no Maracanã. O Gumalo. Internacional tem um, Fluminense também um, Martelli. Empatado o jogo. Que prejuízo pro Fluminense. Sofre o gol de empate no último lance do primeiro tempo com um jogador a menos. Alexandre Pretzel. Que jogo. E o Gumalo, que foi uma avenida na defesa, foi empatar o jogo de cabeça. Os extremos do jogo impressionantes. A gente está revendo o lance, o cruzamento. O Palmeiras surgiu muito bem, o Gumalo. Em cima do Marcelo, e acho que era o Arias também ajudando. Não, o Keno. Em cima de Marcelo e Keno. Defesa do Fluminense mal posicionada, marcando o Valência e também o Wanderson. E o René, que falhou no gol do Flu, coloca a bola bem, mas o Malo ataca a bola de maneira, olha, muito interessante. Vencendo o goleiro Fábio, tudo igual. O Malo foi muito mal na marcação, mas se recupera com o gol marcado. Que jogaço no segundo tempo, a expulsão do Samuel Xavier.
deixa o Fluminense realmente mais cauteloso, sem dúvida. E agora Fernando Diniz que trabalha, hein? Fernando Diniz que trabalhe. Empatado o jogo no estádio do Maracanã, 51 jogados do primeiro tempo e ele ergue o braço. Aponta o centro de campo, Dário Herrera. Sob vaias do Maracanã. O Internacional empatou e foi buscar. Fluminense 1, Internacional também 1. É a semifinal da Libertadores. Tá só começando. Tem todo o segundo tempo pela frente. Agora, para todo o Brasil na Bandeirantes. O intervalo inteligente é dele. Boa noite para você, João Paulo Capelani. Boa noite, Pedro Martelli. Martela Martelli. Que jogo. Olha, me arrisco a dizer, um dos melhores primeiros tempos que nós vimos no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, dos campeonatos estaduais. É realmente um primeiro tempo de gente grande. Maracanã em ebulição. E o Fluminense, que vinha bem, vencendo por 1-0, jogador expulso e sofre o gol de empate. Daqui a pouquinho, os 45 minutos finais de muita emoção na voz dele, Martela Martelli. Mas antes tem a reportagem Bandeirantes para falar. Agora com calma. Ufa, respira. Que primeiro tempo foi esse, Bruno Migliozzi? Fantástico, Capela. Um belo de um jogo no Maracanã. E nesses instantes finais, é claro que os 4.000 torcedores Internacional que lotaram o setor visitante cantaram tão ou mais alto do que os quase 70.000 tricolores. Porque o Internacional tem tudo agora em suas mãos. Um empate que vale o esforço do Inter no campo de ataque, que atacou muito bem na primeira etapa e consegue, com um jogador a mais, deixar tudo igual para o intervalo. O Fluminense, que vinha num momento muito bom, abriu o placar com o Germancano, agora sai insatisfeito, com um problema para resolver, e Fernando Diniz deve olhar bem suas opções e colocar Guga. A tendência é essa, lateral direito, no lugar de algum atacante para tapar esse buraco pelo lado direito, que foi justamente de onde saiu o cruzamento do René para esse gol. No minuto final, no instante final, o Inter empata 1-1 no placar, Capê. Alexandre Pretzel, Bruno Migliozzi já deu a letra e a tendência de fato é talvez o Diniz recompor a sua lateral direita, tem o Guga no banco de reservas e abrir mão de um atacante em Pretzel. Mas que primeira etapa, Xandão. Que primeiro tempo, um jogão, hein? E se tivesse 2-2 não seria nenhum exagero. Começa pelo Fluminense, né? Com seu jogo de posse de bola, com o seu ritmo cadenciado e acelerado, né? De acordo com o que o Fluminense trabalha a bola. O Fluminense é muito correto, né? Até o Migliozzi falou, pô, vai jogar só com o Ganso e com o André e com 4 homens na frente, mas é assim que o Diniz tem jogado. Só que a expulsão do Samuel Xavier, eu começo porque a expulsão ela foi correta, pelos 2 cartões bem aplicados pelo árbitro Dário Herrera, que não quis nem saber, né? Com o tamanho do estádio, com o Fluminense jogando em casa, botou o Samuel Xavier pra rua. Aliás, antes da expulsão do Samuel Xavier, o Fluminense fez o gol com o Germancano aos 10 minutos, no momento que o Inter era melhor no jogo. O Inter estava melhor no jogo e o René perde o tempo da bola, perde a bola pro Arias, o Arias dá no John Kennedy, o John Kennedy só rola pro Cano e o Cano faz 1-0. O Keno ainda chutou uma bola cruzada, o Rocher defendeu e depois o Arias cara a cara com o Rocher fez um milagre numa tabela do Arias com o próprio Germancano. Então o Fluminense teve 3 grandes oportunidades e fez um gol. O Internacional teve 4 grandes oportunidades e fez um gol. Por isso assim, ó, que se os ataques fossem tão eficientes, nós teríamos um 2-2, o que não seria nenhum exagero. Porque antes do Fluminense fazer o gol, o Ener Valencia deu uma paulada e o Fábio fez uma grande defesa. Logo depois do gol do Flu. O Ener está destroçando o Felipe Melo. Acabou com o Felipe Melo. E o Felipe Melo sentiu o peso, deu um gol pro Ener Valencia, que se assustou com a bola tão fácil para fazer o gol, que ele foi dar pro Alan Patrick fazer, e aí o Ganso acabou tirando. E o Ener deu um gol pro Alan Patrick, vai e faz, e o Alan Patrick chutou na mão do Fábio, numa chance impressionante. Então os 2 times tiveram oportunidades, e os 2 times deram muito espaço no meio campo. Aí é que tá o detalhe. Johnny e Arangues não jogaram nada no Inter. Ganso está jogando nada faz tempo. Nada. Inter, né? Ganso, mal. O Ganso só joga com a bola no pé, sem a bola. O Fluminense não tem um homem de marcação. Então são 3 jogadores que deram muito espaço no setor deles. E um outro detalhe, o Malo e o René foram 2 avenidas defensivas, mas melhoraram agora no final. O que nós vamos dizer, né, Capelanes? Os caras erraram na marcação, o Malo e o René, foram muito mal, mas na reta final o René cruza e o Malo empata o jogo. O futebol realmente é impressionante. Os 2 caras estavam mal, foram lá e empataram o jogo pro Internacional. Um jogaço de bola, um grande jogo. Se tivesse 2-2 não seria exagero. Que bom que nós estamos participando disso. São coisas que somente o futebol é capaz de proporcionar. Pretzel, rapidinho, nota do primeiro tempo. 8.
8. Mantendo a sua média, né? 8. Tá bom. Nota da equipe é no segundo tempo. Não, se tu for, a média é clara. A média, ela tá na análise. E ela carregando a transmissão nas costas. Exato. Isso é você, gente. Realmente. Não, o Martelli... Ontem eu esqueci de te dar parabéns. Ontem foi o dia do rádio, mas era o dia do Pretzel, né? Pra falar a verdade. Ele deve ter te ligado pra dar parabéns. Eu te agradeço, né? eu te agradeço. Porque bom. se eu fosse Alexandre Chateaubriand, também não seria nenhum exagero. Agora, viu? Só pra deixar claro, viu? Você é Alexandre Chato. O Brian Aí sim, o Brian não. Viu? O Martelli quase veio de pó de arroz hoje. Porque o ânimo dele, hein? Viu assim, ó, analista de entonação, né? Mas tu foi muito bem na narração do Malo, cara. Porque tu foi até o fim do lance. Eu falei pra ele, continua. Eu falei, vai, o Capelanes levantou pra bandeira aqui de impedimento. Os bastidores. Eu levantei os braços pra comemorar com você que o Inter empatou, Pretzel. Michel Lopes. Inter, Pretzel. Os bastidores precisam ser revelados. O Capelanes gritando pro Martelli, impedido. E o Martelli até o fim, ó. Gol. Parabéns, Martelli. Na rua assim, foi muito bem, gol, tá com dor de barriga. Claro, é claro que eu tô fazendo uma menção, porque ele foi até o fim. Entendi. No gol bem marcado pelo Hugo Malo. Que jogaço, Capelanes. É isso aí, 10h28. Enzo Ortega, daqui a pouquinho eu vou voltar com você, porque eu preciso fazer o seguinte. Colocar os nossos parceiros comerciais na volta, em definitivo, os 45 minutos finais de muita emoção com o Martelli. E ó, tem informação exclusiva sobre o novo técnico do Corinthians. Atenção, Elias Júnior tem a informação. Em 2 minutos, a informação exclusiva aqui no microfone de Esportes da... Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive o momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. 10h34, estamos de volta no intervalo inteligente Bandeirantes, por gentileza, Michel Lopes, o hino do Timão. Um dos grandes apresentadores, que nunca deixará de ser um dos maiores repórteres da história da televisão brasileira. E também deitando e rolando no rádio do Brasil. Informações exclusivas a partir de agora sobre o novo técnico do Corinthians. A pergunta é, quem será? Ele sempre tem a informação. Elia Júnior, tudo bem, Elia? Boa noite. Alô, meu caro Capelani, muito obrigado, você foi muito bem na introdução, tá contratado, tá aprovado e totalmente contratado com direito a 14º e 5º salário. Opa! Grande abraço a você, ao Pretzel, ao Martelli, ao Milhose e a todos aí, ao garoto abração, Enzo, que fazem um grande trabalho aí. Tô ouvindo o jogo, nossa Rádio Bandeirantes arrebentando aí para esse grande jogo onde o Fluminense empata com o Internacional em 1-1. Já vou dar uma pitada a respeito desse jogo, mas nesse momento, meu caro Capelani, quero celebrar aí, cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes nesta noite de quarta-feira, porque amanhã Mano Menezes deixa Porto Alegre e se reúne com a diretoria do Corinthians para acertar o seu contrato, e ele será o novo treinador do Corinthians. Portanto, o Mano amanhã sai de Porto Alegre, chega a São Paulo, e a informação que eu recebi lá do Parque São Jorge é que ele vem para assinar o contrato, porque o Mano não ia deixar Porto Alegre se a coisa já não tivesse muito bem alinhavada para que ele possa vir a ser o próximo treinador do Corinthians. Ou seja, um treinador reativo, um treinador que sabe o tamanho do Corinthians, que tem experiência para poder fazer, inclusive, com que esse Corinthians organizado, sabendo exatamente como sempre joga o Fortaleza, poder jogar e, quem sabe, até empatar no Castelão, ou por uma ou por duas bolas, poder até ganhar com um gol de canela de 1-0 e se classificar a grande decisão. Porque se empatar lá no Castelão na próxima terça-feira, todo mundo sabe, o Cássio garante nas penalidades máximas. Então, para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes da Rádio Bandeirantes, Mano Menezes amanhã deve acertar o seu contrato para ser o novo treinador da equipe do Corinthians, meu caro Capê. Então, e ó, oi. Só para completar, claro. Só para completar, que sonho, hein? Que sonho. Fernando Diniz entra para um jogo desse com um só volante e com o Marcelo pela esquerda e com o Paulo Henrique Ganso. Se eu e o Pretzel fôssemos o treinador da equipe do Internacional,
Já estava 3-1 pro Inter, meu amigo. Só jogando nas costas do Marcelo. Pelo amor de Deus, hein, Capê? Ah, é duro, Elia. Vamos lá, ainda mais o Flu agora com o jogador a menos. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai fazer para a segunda etapa. O Elia, então você entrou ao vivo no intervalo inteligente Bandeirantes. Já podemos cravar. Mano Menezes será o técnico do Corinthians, Elia? Podemos cravar. Mano Menezes será o técnico do Corinthians. Até porque ninguém vai pegar um avião em Porto Alegre, chegar a São Paulo, pela informação que eu recebi lá do Parque São Jorge, para acertar um contrato, se a coisa já não estiver super bem alinhavada pelo telefone. Ou seja, Mano vem apenas e tão somente para arredondar um pontinho aqui, outro acolá e assinar o seu contrato com o Corinthians. E já para começar a trabalhar, até porque o Corinthians tem compromissos importantes e na próxima terça-feira joga a sua vida na Sul-Americana, né? Sem dúvida, ó, daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa, muita emoção no Rádio do Brasil para Fluminense Internacional. Pretzel, queria essa sua opinião em relação à informação do Elia Júnior. Mano Menezes, segundo o Elia, é o novo técnico do Corinthians para a sequência da temporada. O Mano tem muitos amigos do Corinthians, né? E tem muitos contatos também. Vamos ver se ele realmente vai confirmar, porque depois que ele saiu do Inter, ele chegou a dizer que não trabalharia mais em 2023. Mas o futebol é dinâmico, né? Vamos aguardar, então. Bom, vamos aguardar, até porque, Elia, o corintiano sonha com o Tite, flerta com o Tite, mas acaba com o Mano. Vamos aguardar. Elia, boa sequência para você, obrigado pela audiência, até a próxima, Pelé! Grande abraço a você, ao Pretzel e ao Matelli, bom segundo tempo aí para esse grande jogo, e agora não adianta nada, né? Não adianta nada. Agora o Internacional vai ter que ter qualidade para poder alavancar sua classificação rumo à final, e não adianta a reclamação, hein? Samuel Xavier mereceu os 2 cartões. Mano Menezes será o novo técnico do Corinthians. Podem assinar embaixo. Grande abraço. Um abraço para você, grande Elia Júnior. Informação com exclusividade, só aqui no microfone de esportes da Bandeirantes. Ô Bruno Migliosi, os times estão voltando. Eu quero pegar já a informação. Eu queria colocar o gol narrado pelo Pedro Martelli, no caso os 2 gols, mas isso vai ficar pro apito final, porque ele vem aí, um dos maiores narradores deste país. Ele vem para martelar Internacional e Fluminense a partir de agora com ele, Martela Martelli! Valeu, João Paulo Capelanes, no intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vamos para o segundo tempo e atenção, enquanto o Internacional troca passes do campo de defesa, o Fluminense mexe em várias oportunidades. Bruno Migliosi. 3 mudanças promovidas pelo técnico Fernando Diniz para fechar esse time. Saíram Felipe Melo com a 30, também Ganso com a 10 e John Kennedy com a 9. Entraram 23, Guga lateral, o defensor 4, Marlon e o volante Alexander com a 5. Do lado do Internacional também tivemos uma mudança, saiu o volante Johnny com a 30, entra também o jogador de meio de campo com a 40, Rômulo. Começa o segundo tempo no estádio do Maracanã, placar de 1-1 empatado, o jogo Fluminense com o jogador a menos, Samuel Xavier foi expulso, Guga agora pinta no gramado de jogo, Alexander também, Marlon, alterações do gramado, sem alterações na análise Bandeirantes, porque Alexandre Pretzel diz o que vai ser o jogo de Fernando Diniz agora. Gostei das mudanças, agora ele tem o seguinte time em campo, enquanto que o Fluminense toca a bola, Fábio, Guga, Nino, Marlon e Marcelo. Felipe Melo tá muito mal no jogo, tomou um banho do Ender Valencia. Aí ele tem André, Alexander, Arias, Keno e Cano. Interessante isso, porque o Ganso não marcou ninguém. A gente falou no intervalo, conversei com o capelão de intervalo, o Ganso não marcou ninguém. O Ganso era 1 a menos na competição. E com um jogador a menos e mais o Ganso não dá. Então as mudanças do Diniz corretas. E a do Inter tira o Johnny com cartão amarelo e não jogou bem, e põe o Rômulo para fechar o setor. Placar de 1-1 empatado, o jogo começa o segundo tempo, vem-se embora para o campo de ataque, o Internacional não se acerta, ganha, Guga pela meia direita, Guga para John Arias para Germancano para John Arias na meia direita, intercepta a marcação, Colorado chega por baixo, corta na meia esquerda, ganha René para o campo de ataque, passe errado, sai jogando Guga, retoma pela quarta zaga, é para Nino naquela da grande área, tenta despachar para o campo de ataque, para John Arias finta a marcação, escapou, desarmado, Rômulo chega, a volta para fora, lateral marcado para o Flu no campo de defesa, na meia direita, comecinho de segundo tempo, 1-1, tudo igual. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. Vai de 99.
Fluminense está jogando. Nino com a bola nos pés do campo de defesa, na quarta zaga, na meia direita. Entrega para Guga. Guga para John Aras pressionado. Sobe a marcação do Internacional. Internacional tenta fazer a pressão no campo de ataque. 1-1, empatado o jogo. E já dá para reparar, Alexandre Pretzel. Sonsaço da Bandeirantes. Aí você me pergunta, mas que sonsaço? O estádio tá tenso no Maraca, hein, Pretzel? Claro, porque o jogo mudou. O Inter empatou na hora certa, na virada do primeiro pro segundo tempo e com um jogador a mais. Se vira 1-0 pro Fluminense, mesmo com um a mais, se vira 1-0, o jogo se tornaria diferente, né? O Fluminense sabe que o fator local pode pesar. Agora, o Flu vai jogar no contra-ataque, vai jogar no erro do Inter. Se o Inter ficar com a bola, o Inter tem grande chance até de ganhar o jogo. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Placar de 1-1 empatado, o jogo tá parado. Falta marcada do André, tá sentindo na meia esquerda, é mais uma. Falta pro Internacional, Alan Patrick sente Milhossi. Mais uma em cima do camisa 10. E o André já tem uma expressão totalmente diferente da primeira etapa. Estava mais tranquilo, driblando, com muita tranquilidade. Agora, com um a menos, está tendo o dobro de trabalho na marcação. Faz a falta, Alan Patrick com ela e René vai para a cobrança. Trabalha a bola e sai jogando pelo campo de defesa. Internacional, jogo empatado em 1-1. No círculo central do gramado, domina, sai para o jogo Mercado. Mercado pela meia direita, entrega a bola de primeira, tenta armar o jogo, tenta armar mais uma vez. Wanderson está posicionado, recomeça pela quarta zaga. René pela meia esquerda. René se apresenta na canhota já no campo de ataque. Lançamento pela meia esquerda, a bola foi boa, lançado Wanderson. Não consegue domínio, sai ele, a bola, todo mundo pela linha de fundo. Tiro de meta pro Flu. O Wanderson, jogador que rodou muito no mundo, jogou já na Áustria, também na Rússia e também teve uma passagem pelo futebol espanhol. No Internacional fez uma boa temporada no ano passado. Nesse ano, apenas 4 gols marcados, mas é o maior assistente dessa equipe com 11 tentos. Dessa vez não conseguiu dar sequência na jogada. Quase 5 minutos jogados deste segundo tempo. Desce para o campo de ataque o Fluminense. Germancano soltou pela meia direita, não chega na bola. Queno. Lateral tá marcado, posse de bola para o Colorado. Placar de 1-1 empatado o jogo. Lateral para o Colorado cobrar pela meia esquerda. Já cobrado, Ené de primeira por dentro. É para Alan Patrick. Alan Patrick perdeu. Retoma o Fluminense pelo campo de defesa na meia direita. Sai para o jogo mais uma vez, Guga. Guga dentro da grande área para Fábio. Fábio gira o jogo pela meia esquerda, Marcelo. Marcelo finta a marcação, erga a cabeça, volta o jogo no campo de defesa. Dentro da grande área para Nino. Nino na meia direita. Como sobe a marcação Flu, hein? Como sobe ou melhor a marcação Colorado. Não deixa o Flu respirar. Nino foi-se embora pela meia direita, botou para fora. Olha, a marcação do Colorado nesse começo de segundo tempo é exatamente o que tem que ser feito. Tem que jogar com agressividade, ô Pretzel. Claro, tem um jogador a mais. Então o Fluminense sabe que vai ter que sair tocando. E se o Inter apertar, o Inter sempre vai ter um jogador sobrando. Então essa é a realidade do jogo agora. O Flu tá retraído, ó. O Flu tá tentando sair tocando e o Inter fecha bem os buracos. É meia linha agora. São 21 jogadores no campo do Fluminense. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. É no Tenda Atacado. 5 jogados deste segundo tempo, placar de 1-1 só da Internacional no começo da segunda etapa. Trabalha lá no Mercado. Mercado de primeira para Alan Patrick. Alan Patrick volta para Mercado. Mercado na meia esquerda para Wanderson. Wanderson erga a cabeça. Chapou na meia esquerda. Bola boa. Na canhota para René. René para Wanderson. Wanderson pedalou, limpou. Lançou a bola para o meio da grande área para Ener Valencia. Sobe, Malu. Tira, corta de qualquer jeito a zaga do Flu. André domina, desce o volante pela meia esquerda, tá pressionado pela meia esquerda, enxerga John Arias. John Arias cita a marcação, bolão por dentro, o bolão escapou da marcação. Alexander no círculo central do gramado, trabalhou para John Arias na meia direita para Germancano. Germancano para John Arias. John Arias na quina da grande área, boa bola para Guga. Guga para Arias, na grande área, fintou. Mal Arias. Pega mal na bola, linha de fundo, tiro de meta pro Colorado, Milhossi. Numa das poucas oportunidades que John Arias errou um drible. Ele que está voltando hoje de lesão, problema no tornozelo. Dessa vez faltou agilidade, talvez por conta disso errou o drible, chance desperdiçada. O Inter tem a posse. Trabalha a bola Colorado no círculo central do gramado, domina Alan Patrick. Alan Patrick pisa na bola, ergue a cabeça, cruza a fronteira pela meia esquerda, volta a jogada para Wanderson. Wanderson de primeira pro domínio de Rômulo. Rômulo inverte o lado do campo, chama pro campo de ataque o Gumalo. O Gumalo que começa pela quarta zaga, é para Vitão. De novo encolhido o Flu no campo de defesa. Trabalha a bola Colorado. René domina pela meia esquerda, ergue a cabeça. São 3 jogadores na entrada da grande área do Colorado. Valência, Maurício e Wanderson. Wanderson dominou na meia esquerda, levou para
para a linha de fundo, cruza, ganha, escanteio. Escanteio marcado para o Internacional, cobrar na ponta esquerda, só dá Colorado, Miliossi. E aproveita para agitar os mais de 4 mil torcedores do Colorado que vão no setor visitante, ganham o escanteio, o Inter em busca da virada com uma mais chance de bola na área. Escanteio para a equipe do Colorado cobrar lá pela meia esquerda, vem para fazer levantamento, toma posição para cobrar lá pro meio da grande área, Alan Patrick, o capitão do time. 1-1, tudo igual, 7 jogados deste segundo tempo, autorizado, Alan Patrick partiu, cobrou rasteiro pela meia esquerda, curtinho, é para René, René de primeira pro domínio de Alan Patrick para René, levantou na segunda trave, mergulha, Malo, bota em escanteio. Do outro lado agora pela ponta direita, escanteio pro Colorado de novo, Miliossi. Mais uma vez Internacional nessa blitz contra o Fluminense, Hugo Malo coloca essa bola para lá, mas quem vai para a cobrança me parece ser o Arangues. Arangues na cobrança, vai para o escanteio, cobra curtinho. Escanteio já cobrado, escanteio cobrado, curtiu na entrada da grande área. Bolão para Alan Patrick, emendou, Fábio! Uma defesaça do goleiro do Internacional, uma pancada do mal, não melhor. Olha quem pegou de longe, Wanderson com a ponta da luva direita, chega para botar escanteio, Fábio pega mais uma, Miliossi. Para conseguir o terceiro escanteio seguindo, Alan Patrick na bola, Wanderson buscando seu 5º gol na temporada, obrigou o Fábio a fazer grande defesa, vem bola na área. Escanteio já cobrado, curtinho na meia esquerda, bola para René, só da Colorado, pressão, René pela meia esquerda, boa bola, Alan Patrick devolveu para René de primeira, pisou na bola, filtrou, soltou, Alan Patrick bateu travado, Germa, Cano por baixo, Cano argentino tira, completa Cano, a bola tá viva na entrada da grande área, toca de cabeça, insiste Mercado, Mercado ganhou de Marcelo, abre a jogada pela meia direita, boa bola na linha de fundo, Hugo Malo levantou, toque pro gol, vai virar, virou, Mercado, gol! Mercado! O Colorado pressiona no segundo tempo de tanto insistir. Hugo Malo recebe a bola pela meia direita, invade a linha de fundo, cruza na medida, mergulha como uma flecha. Mercado, testa de cabeça pro gol. No canto inferior direito do Fábio, não deu. Mercado, entra a zaga, Mercado. Na marca dos 9 minutos jogados deste segundo tempo, Malo, um gol, uma assistência, Mercado vira o jogo. Alô Fábio, aquele abraço tá no gol, pra esse Colorado pulsar, estremecer e vibrar. Mercado, aberto agora, aberto, o Fluminense sofre, Mercado, marca o segundo do Internacional, Fluminense 1, Internacional 2, Bruno Miliossi. De um argentino que conhece muito bem a Copa Libertadores, já campeão pelo River Plate em 2015, dessa vez buscando o sonho com o Internacional, faz o terceiro gol na temporada, sempre assim, de cabeça, aparecendo como elemento de surpresa após um cruzamento de Hugo Malo, autor do primeiro gol, agora dá assistência para o segundo. Internacional vira o jogo no Maracanã, 2-1 Colorado, Martelli. O que eles querem ver no VAR? Gol legal, não foi com a mão do Mercado, foi de ombro. Gol de ombro. Agora, o Hugo Malo, que foi uma avenida defensiva no primeiro tempo, agora no segundo ele acha um cruzamento maravilhoso. Um cruzamento no meio da área. A gente vai rever o lance agora, Martelli. Deixa eu ver, atenção. Não, o que eles estão reclamando? O VAR não tem que checar nada. Absolutamente nada. Gol de cabeça. Eu não sei se toca na mão. Pra mim não fica claro. Não fica claro se é um lance difícil, viu, mestre? É um lance difícil mesmo, é um lance complicado. Se tem demora, tem dúvida, hein? Se tem demora, há uma dúvida. E ele foi pro VAR e anulou. Anulado o gol do Internacional, toque de mão do Mercado. Olha, é o seguinte, só tem uma câmera que pode acusar o possível toque de mão. E foi a última que a gente viu, Alexandre Pretzel. Ele tá com a mão um pouco erguida, acho que normalmente é o seguinte, quando a bola sai numa direção, ela não muda as cores dela, né? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Como ela gira em torno de si mesma. Ela muda um pouco. O Fábio, na hora que leva o gol, reclama, né? O Fábio foi o único cara que falou. Reclamou. O Fábio reclamou. Pra mim não ficou claro. Eu gostaria de ver de novo, mas a arbitragem marcou.
Anulado o gol do Internacional, placar de 1-1, segue no microfone da Bandeirantes do estádio do Maracanã. Ganha uma sobrevida, ganha um respiro, ganha um alívio o torcedor do Fluminense, mas o Colorado tá gigante nesse segundo tempo. O Colorado tá enorme com um jogador a mais. 1-1 por enquanto, tudo igual. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Alexander invadiu a grande área, vai fazer, bateu para fora e perdeu o gol. O Alexander invade a grande área pela meia direita na linha de fundo, bateu cruzado. Essa bola vai pela linha lateral, mas passa perto do gol. O Rocher também estava na bola, hein, Milhossi? Alexander, que era cotado para começar entre os titulares, começou no banco de reservas, entrou com fome de jogo, conseguiu invadir a área e na hora da finalização ou do cruzamento, sabe-se lá o que ele quis fazer, não acertou nenhum nem outro, desperdiça a chance o Fluminense. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fluminense está jogando fita, marcação. John Arias pela vez esquerda, briga, Marlon perde, no bate, essa bola fica pro Colorado, que na sequência devolve para Germancano para Marcelo, que isso, Marcelo, chapelou com a cabeça, sabe-se lá também, Bruno Milhossi, que ele quis fazer, mas chapelou, e essa bola vai pela linha de fundo, Ener Valencia não chega na bola, jogo parado, falta marcada, é falta pro Fluminense na meia esquerda, derrubado Marcelo, o barulho que o torcedor do Flu faz, o barulho do torcedor do Fluminense, ouça a festa do tricolor. Parece que o Fluminense está vencendo o jogo. Parece que o Fluminense vence o jogo, mas o placar é de 1-1. É que o gol anulado deu uma vida. Deu um respiro pro torcedor do tricolor. 1-1 empatado essa semifinal de Libertadores. Grupo Souza anima eficiência e segurança e serviços. No Grupo Souza anima. Desce pro campo de ataque. O Flu domina pela meia direita. Guga toca de cabeça de primeira para Germancano. Germancano à frente de Fernando Diniz. Volta a jogada para André. André filtra a marcação. Chama para canhota. 3 dedos na bola de primeira para Germancano. Germancano lançado de bolão na ponta. Escapou. Antes dele, Mercado tira. Bota para fora. Lateral marcado. Posse de bola pro Fluminense. Já cobrado. Germancano volta a jogada pela meia direita, é para o domínio de Guga, inverte do campo de lateral para lateral, que bolão no peito, domina, Marcelo, bota na grama, recomeça para Malon de primeira no círculo central para André volta jogando pela quarta zaga, entrega para Nino, quase 15 minutos jogados neste segundo tempo, escapou Guga por dentro para André na meia direita, para John Arias, pedalou, balançou, soltou de primeira para Guga para John Arias, a linha de fundo, derrubada, falta. O John Arias, a sinalização do árbitro não é de falta não, é de tiro de meta, hein, Milhossi? Até porque mergulhou o John Arias agora nessa chegada pelo lado direito do ataque, ele coloca a bola pra frente e se joga de uma maneira feia, fica depois reclamando, mas haja vergonha na cara para reclamar esse lance, se jogou o John Arias, o Internacional segura o empate. A arbitragem até agora é muito boa, né? O Fluminense queria uma arbitragem nacional, brasileira, mas a Conmebol colocou um estrangeiro que tá apitando bem até agora, Martelli. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou. Placar de 1-1 empatado o jogo, passamos de 15 minutos jogados neste segundo tempo. Atenção, Internacional desceu, saiu na cara do gol, Keno filtrou a marcação, pedalou, balançou por baixo, corta a zaga. A bola sai pela linha de fundo, tiro de meta marcado. O Flu começa a melhorar no jogo, Milhossi. E revoltado o Keno, pedindo escanteio nesse lance, ele que surpreendentemente ficou para a segunda etapa, jogador mais veterano e quase ganha essa bola contra o René, reclama de escanteio, mas na verdade a bola tocou, foi nele por último, tiro de meta vem marcado 1-1 no Maracanã. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semcapital.com.br/Bandeirantes. Desce pro campo de ataque o Fluminense, trabalha a bola pela meia esquerda, passe de Alexander para Marcelo chapelou mal, intercepta a marcação do Colorado, desce pro contragolpe na meia direita, Alan Patrick, finta a marcação no meio de dois, perde a bola, lateral e posse de bola para o Internacional, exatamente onde cruza a fronteira pela meia direita, 1-1 empatado o jogo, para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Lateral já cobrado, torcedor do Fluminense canta forte no estádio do Maracanã, substitui as vaias, substitui o silêncio do comecinho do segundo tempo, começa
a entoar e começa a tentar empurrar o time de Fernando Diniz, que tem que se virar com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo. E agora vacilou, René perdeu. John Arias pode fazer na cara do gol, bateu fraquinho no centro do gol. Bate mal, John Arias. Tranquilo pro Reché. De novo no vacilo do René, Bruno Migliozzi. E o líder de assistências do Fluminense na temporada, que já passou para gol 13 vezes, agora foi fominha. Essa é verdade. Tinha duas opções, preferiu a finalização, chutou muito fraco. Fácil para Rocher. 1-1 no placar. Placar de 1-1, relógio marca 17 minutos jogados. O Colorado tenta a resposta pela meia direita, trabalha a bola de primeira, Maurício pela ponta, pediu, recebeu, soltou na entrada da grande área, mal. Não consegue domínio, Alan Patrick, está nos pés de Fábio, tranquilo, vai ser jogando. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entre em conta os fortaços, na hora de construir ou reformar, para de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Tempo vai passando, 1-1, empatado o jogo. Guga lançado pela meia direita no campo de defesa, à frente da marcação, perde, toca com a mão na bola, é para cartão. É para cartão, ele perdeu a bola pro Wanderson, não era não, Migliozzi. Impressão era essa, até porque claramente a bola toca na mão, mas o árbitro fica só na bronca. E agora a falta está marcada, o Internacional tem a posse e está no campo de ataque em busca da virada. Colorado desce para o campo de ataque, Alan Patrick desce faixa, domina na entrada da grande área, ele volta jogando pela meia esquerda, entrega para Rômulo na canhota, para René erga a cabeça, ameaça fazer o cruzamento, prefere o passe por dentro, boa bola para Maurício, vai sair o segundo gol, fintou, Alan Patrick bateu! Gol! Para virar o jogo, Alan Patrick na descida do Colorado pela meia esquerda, o René lançou o Ener Valencia, fintou, deixou passar, Alan Patrick na entrada da grande área, escapa do Marcelo, chama para a perna direita, bate cruzado, sem chances pro Fábio, uma pancada, vira o jogo, atenção, o Colorado passa à frente, na marca dos 18 minutos jogados do segundo tempo, Alan Patrick, ele não é o 10 e faixa à toa, ele guardou, alô Fábio, aquele abraço, tá no gol, para esse Colorado pulsar, estremecer e vibrar, vira o jogo, explode a torcida do Internacional, gigante o Inter, vira o jogo no estádio do Maracanã, derrama o silêncio na torcida do tricolor, Alan Patrick, agora Fluminense 1, Internacional 2, Migliozzi. Na qualidade dos dois principais jogadores do Internacional, o Ener Valencia, centroavante, foi muito inteligente, uma deixadinha para o camisa 10, Alan Patrick, que entra na área com tranquilidade, o artilheiro do Internacional na Copa Libertadores, já marcou 5 vezes, também artilheiro do Colorado na temporada com 12 gols, o camisa 10 coloca para o fundo da rede, 2-1 Inter, virada do Colorado no Maracanã, que está em silêncio agora, Martelli. 2-1, primeiro não valeu, esse valeu, Alexandre Pretzel, que prejuízo até o momento na conta do Flu. Bom, tá mudando o time do Inter, diga lá, Migliozzi. Sai o 20, Charles Arangues, entra o 8, Bruno Henrique. Tá certo, fechar o meio de campo, o Arangues não fez um bom jogo, o Bruno Henrique entra com mais vigor. Agora, o Diniz, as mexidas deles foram boas, só que o meio de campo continua sobrando, porque o Inter faz um jogo muito bom. E o René tá avançando, o René não tá jogando nada defensivamente, daqui a pouco ele errou mais uma bola. Mas ofensivamente o René tá indo bem. O René dá um passe pro Maurício, o Maurício sumido no jogo, que dá pro Ener Valencia, que deixa a bola passar. E o Alan Patrick com um drible de corpo, mata o Marcelo e bate na diagonal do Fábio. Então foi um gol de armação do Inter. O Inter tá jogando de maneira inteligente, coisas que não vinha fazendo, criando oportunidades, mas contando também com os espaços defensivos deixados pelo Fluminense. O Fluminense partiu para ganhar o jogo com a menos, Martelli, mas pode ver terminar a vantagem, viu? Terminar a semifinal ainda hoje, hein? Porque se o Inter fizer 3-1, meu garoto, acho que fica muito complicado. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais, vai de 99, 2-1, Internacional vira o jogo, 21 minutos jogados, 21 jogados deste segundo tempo, Colorado vence o jogo por 2-1, lá pela meia direita, domina até escapar da marcação, Gumaro volta, jogada mais atrás da intermediária, tenta a marcação, Bruno Henrique volta para Vitão de primeira ergue a cabeça inteira no campo de ataque, é ataque contra a defesa, Rômulo na meia direita, para Bruno Henrique para Vitão, se defende da forma que dá o Internacional. Você falava que gostou das mexidas do Fluminense, mas
pode até mexer bem, mas tendo um jogador a menos é difícil, né, Alexandre Pretzel? Sim, porque o meio continua muito aberto e o Inter não diminuiu o ritmo. E vem Internacional de novo, hein? Na pressão, o Ener Valência ganha na quina da grande área, mas com falta. Jogo parado, falta marcada, Bilhossi. Agora o Ener Valência voltava nesse lance, acabou pegando o Keno, que reclama demais. Tá enfurecido o atacante do Fluminense após esse gol da virada. Ele que tomou esse empurrão pelas costas ali do ataque do Internacional. E agora o Fluminense com a saída de bola. 2-1 Inter no Maracanã. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Placar de 2-1, Internacional foi buscar o Internacional, virou o jogo 2-1 no estádio do Maracanã. O Fluminense perde. É o primeiro capítulo da semifinal da Libertadores na próxima semana. Aí vai ser no Beira-Rio a parada. Atenção que a parada vai ser mais séria porque é o último jogo e teremos um brasileiro garantido na final da Libertadores. Lembrando que amanhã tem para você diretamente da Bombonera em Buenos Aires, na Argentina. Ulisses Costa transmite o jogo. Boca Juniors e Palmeiras com comentários de Alexandre Pretzel, reportagens de Gustavo Soler e todo o timaço presente na Argentina. Olha o seguinte, hein? Podemos ter uma final brasileira, inclusive dependendo do que o Palmeiras aprontar amanhã contra o Boca Juniors. Lateral no campo de defesa, sem pressa o Marcelo. Marcelo arremessa a bola pela canhota, entrega de primeira para Malo. Malo inverte o lado do campo, chama na meia direita Guga. Guga finta a marcação, trabalha com Germancano. Germancano erga a cabeça, busca espaço, trabalha a bola, volta pela quarta zaga. Entrega na meia esquerda para André. André domina, deixou essa bola passar, chegou para Alexander. Alexander cruza a fronteira pela meia esquerda para Marcelo. Marcelo de primeira tentou alçar para o campo de ataque para Keno, tentou o giro, não cai na dele. O Gomaro não cai na dele, bota para fora, lateral marcado. Posse de bola para o Flu. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Pretzel, pelo que a gente está vendo do jogo, a partir de agora, a missão do Fluminense é evitar um placar mais extenso. Perfeito, hein? Perfeito, tem toda a razão. Não adianta querer sair que nem louco com um a menos para tentar empatar o jogo e deixar o espaço, porque o Inter está bem no jogo, o Inter está muito bem. O Inter está com o avanço do Alan Patrick, o Wanderson recua mais pelo meio. E com um jogador a mais, o Inter tem sempre um homem sobrando com inteligência para chegar perto da área do Fluminense. Então o Inter vai forçar para fazer o terceiro gol. Agora o jogo, o Fluminense está com a posse de bola, mas o Inter está fazendo isso de forma proposital para tentar uma escapada para matar o jogo, para fazer o terceiro. Se manda para o campo de ataque, Nino domina pela meia direita, curtiu uma de meia, trabalho de primeira, Alexander perdeu, contra-golpe armado, Ener Valência pela meia esquerda, encarou a marcação do Malo na entrada da grande área, pedalou, balançou, chamou na canhota, limpou na linha de fundo, não tem ninguém, ele volta o jogo, prende a bola, usa o tempo que tem, Ener Valência na meia esquerda, dentro da grande área, aguarda a chegada de Alan Patrick, rolou para Wanderson bateu com desvio, Fábio pegou. No centro do gol, Fábio pega mais uma, Milhossi. Impressionante como é inteligente esse Ener Valência, porque ele teve a chance da finalização, acabou não conseguindo. Em vez de desperdiçar a bola, chutar para fora ou tentar ganhar um escanteio, segurou, esperou o Inter chegar e buscou boa finalização do Wanderson. Ficou fácil pro goleirão Fábio fazer a defesa, mas como é perigoso o camisa 13 do Inter. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Fluminense veio para o campo de ataque, Keno, lançado na quina da grande área pela meia direita, escapou do René, na linha de fundo, Keno cruzou mal, longe pela linha de fundo, mal o Keno no cruzamento, bem o Keno no drible. Tiro de meta. Já está muito cansado, também irritado, camisa 11 do Fluminense, o Keno, que não faz um bom jogo hoje, já marcou 3 vezes na temporada, não é uma das suas temporadas mais artilheiras, e hoje um jogo um pouco abaixo, cruzamento para fora, sai de cabeça baixa, assim como está o torcedor, triste, com lágrimas no Maracanã. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Relógio marca 26 jogados deste segundo tempo. Tá vencendo o jogo Colorado, 2-1. Daqui a pouco na Bandeirantes, João Paulo Capelanes. Apito final na Bandeirantes, 2-1. Internacional vence. Lateral pro Colorado, cobrar no campo de defesa pela meia direita. Lembra daquele silêncio do Maraca no começo do segundo tempo? Voltou o Pretzel. Voltou porque a torcida do Fluminense, ela não é tão gigantesca quanto o Flamengo e Vasco, né? Mas ela é uma torcida vibrante, é uma torcida que apoia bastante o time. Criou novos gritos e tal. Só que é o seguinte, a expulsão de Samuel Xavier e imediatamente o empate do Inter ainda na virada, antes do intervalo, foi um balde de gelo no estádio, no Fluminense e na torcida. Então o Inter agora está com o jogo sob controle. Se o Inter segurar a bola
e fizer um jogo de posse de bola, vai ganhar o jogo, Martelo. Tenta descer para o campo de ataque mais uma vez o Colorado pela meia direita. Essa bola sai na tela, está marcado. Posse de bola para o Flu no campo de ataque pela meia esquerda. 27 minutos jogados desse segundo tempo. 2-1. O Internacional virou 2-1 para o Inter em cima do Fluminense. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Trabalha a bola. Flu pelo campo de defesa, de novo Marlon na canhota, entrega a bola de primeira para Marcelo volta a jogada para Marlon trabalha com seu companheiro de zaga, deu jogo de primeira para o domínio de Nino, capitão do time, cruza a fronteira, chapa para o lado direito com Guga volta a jogada para Nino ergue a cabeça, busca espaço, inverte o lado do campo, chama na meia esquerda, boa bola para Marcelo no campo de defesa, ergue a cabeça, trabalha a bola de primeira, olha onde está o Keno, hein? Não tem condições de armar o time, mas ele vai embora. Tá com a confiança em dia. Keno na meia esquerda. Volta a jogada. Mais atrás para André. André no círculo central do gramado. Fintou a marcação. Devolveu a bola para Nino. Nino na meia direita. Curte uma de meia. Um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo. É a situação do Fluminense. Germancano, autor do gol. 10º gol dele na Libertadores. O artilheiro. Volta a jogada para Nino. Nino para Malo. Malo no círculo central do gramado de primeira. Boa bola para Keno na meia esquerda. Ergueu a cabeça. Dá para cruzar. Não cruza. John Arias. Prende para Marcelo. Marcelo para Keno. Keno para Alexander na meia esquerda, por dentro, boa bola de primeira para André vira o jogo na ponta direita, boa bola para Guga para John Arias na linha lateral da grande área, clareou, cruzou, travado. Vem por baixo para botar para fora a zaga do Colorado. Chega para cortar de qualquer jeito de perna esquerda. Lateral tá marcado para o Flu na meia direita e mexe. Vai pintar alteração dupla no Colorado. Duas mudanças do Internacional. Luca, 45, centroavante, entra no lugar do camisa 10, Alan Patrick, que sai cansado, o autor do gol da virada. Também vai entrar o Dalbert, ele é lateral esquerdo, jogou muito tempo na Inter de Milão, também vários times do campeonato italiano, e deve entrar no lugar de René para manter a posição. Vamos esperar a plaquinha levantar. Ainda não temos a confirmação. Também a pressa do Alan Patrick para sair, hein? Pois é, o Alan Patrick agora toma uma bronca ali, dá uma apressadinha na passada e entra Luca, 45, centroavante da base do Internacional no lugar dele. Tá saindo Hugo Malo, me parece, é isso? Não, sai o Maurício entre o Dalbert, então o Inter um pouquinho mais defensivo, quem sabe o Dalbert como um ala pelo lado esquerdo. É isso mesmo que disse o Bruno Milhões. Eu achei que ele ia tirar o René, que fez um jogo muito ruim. O Dalbert pode jogar numa segunda linha avançado para explorar o lado do Guga, que está avançado também. É uma ideia, né? Ele fica agora com o Eder Valencia como atacante, o Luca mais centroavante e o Dalbert fechando o meio. Vamos ver se dá certo. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Você vive apostando, Estrela Bet. Jogou, brilhou. Fluminense está jogando pelo campo de defesa. Keno volta a jogada para Malo no campo de defesa na meia esquerda. Entrega de novo para Keno finta a marcação. Volta a jogada para Malo está jogando na entrada da grande área. Gira o jogo na meia direita. Deu para seu companheiro de zaga, que é Nino, capitão. Tentou escapar da marcação pela ponta. Sofre a falta. Jogo parado, falta marcada no campo de defesa. Bola para o Flu. Falta do Luca, que acabou de entrar no jogo. Camisa 45 tem apenas 20 anos de idade. Entrou com uma vontade a mais. Sobrou agora a vontade nessa dividida com o Nino. Falta marcada e o Inter já retoma. Vem-se embora o Internacional. Bruno Henrique na entrada da grande área. Soltou. Passe errado. Corta a marcação. André tira. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Maracanã, semifinal da Libertadores, que a Relógio marca 30 jogados do segundo tempo. Fluminense 1, Internacional 2, virou o plantão esportivo da Bandeirantes, fala Enzo Ortega. O Brasileirão Série B volta amanhã, Martelli, com Mirassol e CRB às 7 horas da noite e Londrina e Sampaio Correia às 9h30. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br. Você está ouvindo essas vaias? É o seguinte, hein? Germancano lançado, Marcelo! Pra fora o chute do Marcelo! O Germancano estava caído na área, em choque com o Rocher. O Marcelo chega de trás, na meia esquerda, na entrada da área. Bate fora do gol. Torcedores pedem pênalti, Milhossi. É isso, porque no cruzamento do John Arias, o Rocher sai de soco e depois de acertar a bola, acaba acertando o Germancano. Ele cai nesse momento, depois quando a bola cai no Marcelo pela ponta esquerda, ele levanta, quer participar do lance. Depois que o Marcelo chuta pra fora, ele cai de novo. Então, torcida pedindo pênalti nesse lance. Confesso que pra mim foi só bola, viu, Martelo? Foi nada. Lance absolutamente normal, o Cano querendo
valorizar, né? Agora, o Inter com um jogador a mais não pode permitir que o Arias chegue na linha de fundo e faça o cruzamento. O Luca foi mole no lance, pretextando uma falta que não aconteceu. O Inter tem o jogo sob controle. E o Fluminense jogando em casa, a torcida já está no modo desespero alegre. Olha o René, entregou a terceira. John Arias ganhou na linha de fundo, escanteio. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira bola que o René entrega, escanteio. John Arias ganhou, Milhossi. E não bastasse o gol que o Fluminense entregou. Na verdade, o gol que o Internacional entregou para o Fluminense. Mais uma vez, John Arias em cima dele, agora ele no escanteio. Escanteio, John Arias partiu, levantou na segunda trave, Nino pra Cano. Nino pra Cano. Gol da Fluminense. Jamais aposte que o Fluminense está morto no jogo. Escanteio cobrado, John Arias na marca do pênalti. O Nino sobe sozinho, testa pra Cano. Testa pra Cano. O Cano na entrada da pequena área do voleio. Ele gira em cima do Malo. Pega de primeiro o voleio de Germancano. Mas tinha que ser você, Germancano. Você é o cara escolhido do Flu. Você é o cara escolhido do Tricolor. Você é o cara da Libertadores. Germancano, emenda de voleio no canto inferior esquerdo da meta do Rocher. Empata o jogo, Flu. Pra esse Tricolor pulsar, estremecer e vibrar. Alô, Rocher, aquele abraço, tá no gol. Não se deixa Germancano girar. Com um jogador a menos. Empatado o jogo no Maracanã. A bola pune demais. Agora no Maraca. Fluminense 2. Germancano artilheiro, 11 na Liberta. Internacional também 2 milhões. Para recolorir o Maracanã em 3 tons. O Maracanã que já estava silenciado com a vitória parcial do Internacional no escanteio conquistado por John Arias no cochilo de René. Ele cruza muito aberto e Nino coloca nos pés de Germancano. O artilheiro do Fluminense, o artilheiro da Libertadores, artilheiro do mundo na temporada com 35 gols, faz o 11º na competição, o segundo no dia. O herói da noite para o Fluminense, Germancano, deixa tudo igual, 2-2, Martelli. Alexandre Pretzel. É uma bola... o Luca deu uma pancada agora no... Ai, essa doeu até em mim, viu, Pretzel? Entrou mal o Luca no jogo. Ele levou... Ficou mole no lance com Arias. E agora o menino entrou acima do tom, ó. Mal no primeiro lance, agora uma falta muito violenta no Alexandre. Cartão amarelo para ele. Bem aplicado. Agora eu tava falando, o Inter tá com o jogo sob controle. O René numa saída de bola entrega o escanteio e o Hugo Malo fica agarrado no cano dentro da pequena área. Não deixa o Cano impedido. A falha do espanhol gritante. Os dois laterais, eles participaram do primeiro gol. Eles são duas avenidas defensivas. Impressionante o que é o Inter com... Olha o René... O René segue em campo ainda, cara. E vem de novo, hein? Vem Fluminense, Queiro na linha de fundo, solta pra Guga. É pressão do Fluminense. André na entrada da grande área, clareou, não dá pra bater. Gira o jogo na meia direita pra Guga, inverte o lado do campo. Muda totalmente o clima no estádio do Maracanã. Relógio marca 35, o Flu foi buscar. O Flu empata o jogo 2-2. Domina pela meia esquerda, tenta escapar da marcação. Alexander para Marcelo para Alexander. Alexander tenta a devolução, intercepta a marcação. Mineiro Valência desce para o Internacional. 2-2 é o placar do jogo, 35 jogados do segundo tempo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Ora, porque Nakata é claro, tudo azul. Explode o torcedor do Fluminense no estádio do Maracanã. Com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo. Tomou a virada, empata o jogo Germancano. Trabalha a bola pela meia direita, finta a marcação. Gomalo fonta pelo círculo central do gramado de primeira para Mercado. Mercado pela ponta direita para Vitão. Vitão ainda mais aberto na meia direita, recebeu, dominou Malo. Levantou, ergueu, cruzou na entrada da grande área. Nino inteiro no alto, toca de cabeça e tira. Afasta a marcação, tem volta. Insiste o Internacional, ensaia mais uma pressão, placar de 2-2. Vem-se embora curtindo uma de meia, Vitão, zagueiro pela ponta, inverte o lado do campo no alto. Guga toca de cabeça, vai voltar para John Arias. Brigou pela bola, John Arias mais alto que ele, toca de cabeça. Recomeça a René no campo de defesa.
Placar de 2-2. Torcedor chegou a hora no gramado das obras entre Selos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 2-2, Pretzel. Agora o Cudê tem que consertar a pardalice que ele fez, né? Tira o René, bota o Dalbert de lateral esquerdo, certo? Tira o René. O René tá entregando o jogo. E coloca um outro jogador, coloca o Depena no campo, pelo lado esquerdo para atacar, simples assim. O Cudê deu uma de professor Pardal, chamou o Fluminense pro campo, manteve o René, que é o pior jogador do Inter em campo, e tomou o castigo do 2-2. Olha, o Rômulo tá se contorcendo em campo, numa disputa com o Germancano. A falta tinha sido marcada, acho que o Germancano levanta e acaba pisando sem querer no Rômulo. E aí o Rômulo começa a se contorcer no gramado. Ele pisa no tornozelo do Maurício, né? Mas sem querer, me pareceu, Milhões. É isso, eles trombaram na cabeçada e, na verdade, eu vi mesmo a falta no Cano em cima do Rômulo. Mas na hora que ele vai se levantar, ele pisa no tornozelo e aí faz um verdadeiro alarde ali o meio-campista do Internacional. Camisa 40, que ainda não vai conseguir se levantar. Agora o árbitro, que não marca nada, consegue contornar a situação. No duelo dos treinadores, o Diniz foi mais feliz e o Cudê está conversando com o René, ele não tira o René. O poder que o René tem sobre o Cudê é impressionante. O René é o pior jogador em campo. O pior jogador em campo, apesar de ter participado ofensivamente dos dois lances dos gols. Mas defensivamente ele foi uma avenida até agora. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais, é 99. Placar de 2-2, o tempo vai passando, caído. Cai Vitão em campo, hein? Tá sentindo o zagueiro do Internacional. Atenção, ó, pelas minhas contas aqui, o Inter já mexeu 4 vezes. Até por isso queimar o René, por exemplo, que estava, né, possível, inclusive, para sair de campo pelo aspecto técnico, pode ser prejudicado agora que o Vitão tá caído no gramado, Milhões. É interessante que já tem um outro lateral esquerdo em campo, né, que é o Dalbert. Então talvez tenha essa possibilidade de mudança. E para a opção para o lugar do Vitão, que é o zagueiro Nico Hernandes, pode ser mandado para aquecimento agora, o zagueiro colombiano, mas o Fluminense precisa mesmo, na verdade o Internacional precisa mesmo de alguém no ataque, porque esse empate era para ser uma vitória. E ó, confirmando a mudança, deixa o campo 44 Vitão, entra 21 Igor Gomes. Igor Gomes é lateral de origem, mas joga de zagueiro também. E na bola aérea ele é melhor que o Nico Hernandes. O Nico foi muito mal contra o Atlético Paranaense. Então talvez a confiança do Cudê seja essa, né? O Inter esgota 5 substituições. Placar de 2-2, empatado o jogo, relógio marca quase 40 minutos jogados deste segundo tempo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Quase 40, daqui a pouco na Bandeirantes vem o apito final no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume. E aí, será que o técnico do Corinthians é mesmo Mano Menezes? Você que curtiu o intervalo inteligente. Elias Júnior entrou no ar e cravou essa informação. Apito final com os gols, com a movimentação do mercado. Apito final no microfone da Bandeirantes. Relógio marca 40 no toque da Bandeirantes. No toque da Bandeirantes, o relógio marca 40 jogados deste segundo tempo. Semifinal da Libertadores, estádio do Maracanã. 40 jogados deste segundo tempo. Fluminense 2, Internacional também 2. Alô, Ortega. Pela semifinal da Copa Sul-Americana, a LDU venceu o Defensa e Justiça por 3-0 às 7 horas da noite. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Tenta descer o Fluminense, jogo tá parado na meia direita, falta de ataque. Bola para Internacional, se desespera o Guga também, Milhossi. Revoltado o Guga, que fez essa falta em cima do Dalbert. Agora o Internacional tem a saída de bola. O Fluminense joga como se tivesse 11 contra 11 e o Maracanã canta mais alto, Martelli. Está jogando mais uma vez o Colorado, domina pelo campo de defesa, Igor Gomes. Igor Gomes erga a cabeça, trabalha a bola para Mercado. Mercado pela meia esquerda, erga a cabeça, volta o jogo mais atrás. Recua dentro da grande área, Rocher. Rocher inteiro de verde, vai ser jogando o placar de 2-2. Saiu jogando mal, Rocher na fogueira. René chega por baixo, tira na meia esquerda. Volta por dentro, se apresenta Rômulo. Rômulo finta a jogada pela meia direita. Trabalha a bola de primeira para o Gumalo. O Gumalo cruza a fronteira, tenta descer para o Internacional. Placar de 2-2, trabalhou por dentro de novo para Rômulo. Rômulo no círculo central do
gramado, ergue a cabeça, enxerga somente o René pela meia esquerda. René volta, jogada pela quarta zaga. De novo para Igor Gomes. Igor Gomes de primeira, aberto pela meia direita. Hugo Malo pede, partiu para cima da marcação, pedalou, não cai na dele, tenta desarmar o Keno. Insiste o Gumalo, ele vai sozinho, abandona a ponta por dentro, passa na entrada da grande área por baixo, o Nino tira, volta para Germancano para John Arias pela meia direita, passe na fogueira, Guga por baixo, quebra para o campo de ataque, essa bola vai para fora, lateral tá marcado. Lateral marcado para o Colorado no campo de defesa na meia esquerda. Placar de 2-2, você curtindo no microfone da Bandeirantes. Semifinal da Libertadores. Sai jogando pela quarta zaga Igor Gomes. Igor Gomes trabalha a bola pela meia direita para o Gumalo. O Gumalo bota a bola em mãos porque o jogo tá parado, Milhossi. Parado por conta de Keno, jogador de 34 anos, está caído no gramado no campo defensivo do Fluminense. Acho que vai ter que ser trocado. É o que sinaliza pelo menos o Marcelo que está ali do lado dele. O Keno que não participou ativamente dos gols, mas fica o jogo inteiro. Jogador veterano fazendo uma atuação regular até aqui. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque Nakata. Jogo tá parado, Pretzel, 43 do segundo tempo. É aquele empate pro Internacional que o gosto não é muito agradável, né, mestre? É um clichê, mas é uma verdade, ô Martelo. Você tem toda a razão. Um empate com gosto no momento de derrota pro Inter, por toda a circunstância do jogo e pela intensidade que o Inter colocou para cima do Fluminense. O segundo gol do Fluminense é um show de horrores. São vários erros do Inter. Erro do René para dar o escanteio, cruzamento na área, Nino cabeceia sozinho e o Cano. O Malo está abraçado no Cano dentro da pequena área, ao invés de deixar o argentino impedido. Ele fica parado. Uma falha gritante de um jogador experiente como é o Hugo Malo. Então, no momento, é um empate com gosto de derrota pro time do Inter e a mudança correta do Diniz agora, Milhose. É isso, sai o Keno com dores, camisa 11 deixa o campo, entra o meio-campista Lima com a 45. Ele mantém o Arias e o Lima numa segunda linha mais recuada e o Cano na frente. O Diniz, ele tem o grupo na mão e ele, nesse momento, ele ganhou o duelo tático com o Kudê, mesmo com um jogador a menos. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/bandeirantes. 44 jogados deste segundo tempo. Vai terminar o jogo, já o apito final na Bandeirantes, 2-2 por enquanto. Vai subir a placa de acréscimos daqui a pouco. O quarto árbitro vai assinalar os acréscimos e o Fluminense se defende no campo de defesa. Trabalha a bola o Internacional. Hugo Malo pela meia direita, caminha com a bola nos pés. Trabalha pela quarta zaga, volta a jogada para Igor Gomes. Igor Gomes de primeira pela meia esquerda para René. René ergue a cabeça, tenta partir para o campo de ataque de primeira, boa bola. Na canhota, René trabalha para Bruno Henrique. Bruno Henrique erga a cabeça no círculo central do gramado. De novo para Mercado. Tá inteiro no campo de ataque o Colorado. 2-2, 45 e sobe a placa, Milhossi. Mais 6 minutos. Os até 51. Que bacana, hein? Mais 5, na verdade. Vamos a 50. Seguinte, né? As duas placas não ajudam também, né, Milhossi? Ou é 5 ou é 6. Vamos até 50. 5 minutos no estádio do Maracanã, lateral marcado para o Fluminense, já cobrado com pressa. John Arias para Germancano, Germancano para John Arias, enxerga passando Lima, que bolão! Lima dominou, soltou para Guga na quina da grande área, erga a cabeça Guga, fita a marcação, trabalhou para Lima, Lima para Guga, Guga na linha de fundo, vai ganhar escanteio. Por baixo da Alberto, bota pra fora, escanteio, o Guga chama o torcedor, escanteio pro Fluminense. E aproveita o lateral direito para incendiar o Maracanã, todo de pé e na altura de que John Arias vai colocar essa bola para escanteio. Maracanã todo na expectativa, vem o colombiano. A esperança da perna direita de John Arias pela ponta direita, escanteio marcado pro Flu, jogadores pra área, partiu John Arias, levantou, deu um soco na bola, Rocher, corta a marcação do Internacional, domina pela meia direita, tentou escapar, perdeu, Wanderson na segunda, ele tenta, desce pro contragolpe, lança para ataque para ninguém, desperdiça, volta para Malo fita a marcação, ganha o Fluminense, insiste pela meia esquerda, escapou da marcação, o árbitro parou o jogo para atendimento do jogador do Internacional na meia direita, enquanto descia na velocidade o Flu, hein, Milhossi? Então, que lance esquisito, porque o Wanderson parece que teve uma cãibra após esse cruzamento, ou sentiu alguma estirada na perna. E o Marcelo, como grande jogador que é, vai ajudar ali o atacante do Internacional a esticar a perna, mas é verdade que o Fluminense escapava pelo lado dele. Perde uma chance o Flu, porque a arbitragem quis parar o jogo.
O Alexandre Pretz, olha a grandeza do Marcelo, né? Descendo contra gol, Marcelo pede para todo mundo parar para atender as câimbras do jogador do Inter. É que o Marcelo tá com sentimento de culpa daquela falta no rapaz do Argentino Júnior. É difícil, porque o árbitro agora deu uma mão gigantesca pro Inter. Não tinha nada que parar o jogo, me desculpe. Acho que erraram todos agora. 47 jogados deste segundo tempo, vai terminar o jogo, placar de 2-2. O Fluminense com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo. Insiste, está jogando Malo. Malo pisa na bola, André por dentro, domina pelo círculo central do gramado, escapou. O torcedor que apressa, 47,5, vamos até 50. Abre a jogada, André na meia direita para John Arias. John Arias enxergou, passando o Guga. John Arias prende, prefere por dentro para André. André para John Arias na entrada da grande área. Vem por baixo, Cota Dalber. Corta a marcação com falta. Jogo parado, falta marcada, Alexander. Amarelado. Cartão amarelo para Alexander, que não estava pendurado, entrou na segunda etapa, camisa 5, porque deu uma chegada por trás perigosa no Rômulo, chegou atrasado, o jogador do Inter que já ia disparando. Falta marcada e o Inter tem reposição. Mas me diz aí no clássico da semana quem é que leva, o time da casa ou o time visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou, brilhou. 48 jogados deste segundo tempo, o torcedor do Fluminense apreensivo no Maracanã, 2-2 o placar do jogo. Está jogando pela quarta zaga na meia direita, o Colorado domina com Igor Gomes para Bruno Henrique pela quarta zaga para Mercado fatiou para o campo de ataque, tenta descer a velocidade, Malo, toca de cabeça, na entrada da grande área ele tira, bola volta e fica para o Colorado na meia esquerda da Dalber. O Dalber finta a marcação, 3 dedos a bola por dentro, a bola chega até o círculo central do gramado, de primeira Rômulo, volta a jogada, de primeira pro Vitão não, Igor Gomes na meia direita, trabalha com o Gumalo por dentro, de primeira pro domínio de Bruno Henrique finta a marcação, 48, quase 49, vai terminar o jogo, tá chegando João Paulo Capelanes, apito final na Bandeirantes, domina pela meia direita, o Gumalo para Igor Gomes, antes dele o Ener Valência toca na bola. Se apresenta Bruno Henrique para Mercado na canhota, de novo para Dalber, troca passes e perde a bola porque o Guga ganha na meia direita. Entramos no último minuto do jogo, sai para o jogo mais uma vez André pisou na bola, escapou do meio de 3, sofre a falta, jogo parado, Miliose. Esbanjou qualidade agora o André para sair jogando, deixou 3 marcadores na caça e ainda sofre a falta para acalmar o jogo no momento em que o Inter era superior. Menos de 1 minuto faltando no relógio, 2-2 no Maracanã. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 49,5, Germancano lançado na entrada da grande área, Mercado toca de cabeça, volta na meia direita, se apresenta o Gumalo, vai terminar o jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, o Fluminense tomou a virada no começo do segundo tempo com um jogador a menos, foi buscar no empate, 2-2, Germancano, o artilheiro da Libertadores, foi a 11 gols, Alan Patrick foi a 5 gols, vai terminar o jogo, já olha para o relógio, o árbitro pisa na bola, Rômulo ergue o braço, o árbitro termina o jogo sob aplausos do torcedor do Fluminense no estádio do Maracanã. Fluminense 2, uma linda partida no estádio do Maracanã. Internacional também 2. Acaba a primeira parte da semifinal de um lado da chave da Libertadores. Um gosto amargo pro Internacional, gosto de vitória pro Fluminense. 2-2 e na Bandeirantes vem ele para todo o Brasil. Alô, João Paulo Capelanes. Aplausos para a narração de Pedro Martelli e aplausos, ouça só o Maracanã. Simplesmente um show do Maraca de 2 equipes que jogaram futebol, que praticaram o esporte e que foram a todo instante em busca da vitória. O Fluminense com um jogador a menos durante toda a segunda etapa foi buscar o resultado, e o Colorado, que para muita gente oscilando na temporada, não muito interessado na disputa do Brasileirão, mais uma partida do tamanho do Internacional, vivendo a expectativa de semana que vem jogar mais uma edição, uma decisão, uma finalíssima de Copa Libertadores da América. Torcida colorada incrível, aplaudindo os jogadores do campo de jogo, Valência abraçado pelos companheiros e o Fernando Diniz chamando a torcida, porque semana que vem
A parada é dura em Porto Alegre, Bruno Migliozzi. É isso, Capela. Na verdade, os dois times podem se dar por satisfeitos, porque o Internacional com um empate importantíssimo fora de casa, pensando em decidir no Beira-Rio, e o Fluminense com um jogador a menos conquista esse empate para satisfazer os mais de 70 mil torcedores que compareceram ao Maracanã e saem com o sentimento de que ainda dá tudo aberto no momento em que os jogadores se cumprimentam no gramado. O Fernando Diniz comemora com sua torcida. Parece que deu para sair todo mundo feliz, mas o Fluminense um pouco mais, viu, Capé? Coisa maravilhosa, cara. Isso é o futebol. Esse é o futebol. Futebol brasileiro, que a gente está acostumado, de duas equipes que não foram covardes, de duas equipes que foram buscar todo instante o gol, o ataque, os grandes lances, as ótimas jogadas, é claro, com alguns erros individuais, sem dúvida alguma, mas sem dúvida também é que Fernando Diniz e Kudê protagonizaram um grande jogo na área técnica e a gente pôde ver essa organização tática durante a bola rolando. Quero ouvir o Maracanã mais uma vez, sobe som do Maraca! Time de guerreiro que canta a torcida do Fluminense. Alexandre Pretzel, vou abrir o apito final, mas só dá um teaserzinho, Pretzel. Um dos grandes jogos, sem dúvida alguma, não só da Libertadores, sim, mas da temporada 2023, hein, Pretzel? Sem dúvida, mas acho que pela circunstância do jogo, o Inter perdeu uma grande oportunidade de voltar para Porto Alegre com a vantagem do empate. Sem dúvida. A vantagem do empate seria algo gigantesco para o Beira-Rio lotado. Você acha que o Fluminense, claro que tem o mérito do Flu, mas analisando o jogo,